Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 291. Punho Bêbado e Instinto. Depois de descobrir que a liberação magnética era diferente do que ele havia imaginado, Natsuru começou a questionar se algumas de suas impressões anteriores estavam erradas. Então, ele começou a rever alguns registros que normalmente ignorava. Por exemplo, os registros sobre os 12 de Konoha, que ele nunca havia examinado em detalhes. Afinal, ele já os tinha visto muitas vezes na história original, então sempre que ele dava uma olhada rápida nos arquivos. Mas desta vez, Natsuru leu-os cuidadosamente e descobriu que a maioria das informações correspondia à sua memória. No entanto, houve uma exceção que o pegou desprevenido. Rock Lee. Ele viu nos registros que Lee possuía um talento inato para o punho bêbado. Quando ele ficava bêbado, ele ficava selvagem, e até mesmo vários shinobi de elite lutavam para contê-lo. Mesmo quando Gai estava presente, a situação ainda era a mesma. Como resultado, Gai havia alertado especificamente as pessoas para não deixarem Lee perto de álcool, não apenas porque ele causaria caos, mas também porque sua tolerância ao álcool era incrivelmente baixa. Punho bêbado, hein? Natsuru esfregou a testa. Ao ver essa informação, lembrou-se vagamente dela. Mas como Lee teve poucas aparições depois, e o truque do punho bêbado gradualmente desapareceu da história, isso não deixou uma grande impressão nele. Então, antes de ler esses registros, Natsuru havia esquecido completamente que Lee tinha esse talento. Naquele momento, ele coçou o queixo enquanto estudava o arquivo de Lee. Pelo que se lembrava, Lee não conseguia usar ninjutsu. Mesmo no taijutsu, ele tinha que dividi-lo em habilidade física tai e técnica jutsu. E no aspecto jutsu, seu talento não era particularmente alto, apesar do treinamento constante. Seus ataques sempre pareciam rígidos e mecânicos, como um robô programado. Se Lee tivesse algum talento verdadeiro, provavelmente era pura resistência física, um corpo que não poderia ser quebrado, não importa o quanto ele treinasse. Mas agora, as coisas pareciam diferentes. Lee não era apenas naturalmente resistente, ele era um mestre nato do punho bêbado, um lutador cujo corpo reagia instintivamente? E uma vez bêbado, seus ataques se tornavam completamente imprevisíveis? Isso era um contraste completo com seu estilo rígido de taijutsu. Natsuru começou a pensar. Mesmo sem esperar que Lee desempenhasse um papel importante no futuro, Lee havia sido seu parceiro de treino quando eram mais jovens. Se ele pudesse ajudá-lo a liberar seu verdadeiro potencial, então ele estaria disposto a dar uma mão. Após um longo período de reflexão, Natsuru fez Shikaku invocar Gai, dentro do escritório do Hokage. Hokage-sama, o que posso fazer por você? Gai irrompeu na sala com sua voz alta e enérgica de sempre. É sobre Rock Lee. Natsuru entregou o arquivo a Gai. Ao ouvir isso, a expressão de Gai mudou. Ele olhou para o documento, franziu a testa e disse: Não vejo nenhum problema. A maioria dessas informações vem dos meus próprios relatórios. Estou falando da seção punho bêbado, tenho algumas sugestões sobre ela, explicou Natsuru. Por favor, me diga. Gai ficou sério imediatamente. Qualquer coisa relacionada a Lee era importante para ele. Natsuru foi direto ao ponto. Lee deveria treinar com o Drunken Fish com mais frequência. Seu verdadeiro poder vinha de seus instintos naturais, o punho bêbado era apenas um gatilho que o colocava em um estado onde esses instintos podiam se manifestar. Mas se Lee só conseguia dar o seu melhor quando bêbado, então era inútil, porque a embriaguez entrava em conflito direto com os 8 portões. Quando os portões posteriores fossem abertos, até o sangue de Lee estaria evaporando, o álcool nem duraria mais em seu organismo. Então a chave para Lee era acessar esse poder enquanto estava sóbrio. Caso contrário, não importava o quão forte o punho bêbado fosse, ele tinha um limite rígido. Se não conseguisse nem romper as defesas do inimigo, qual seria o sentido? Might Guy coçou a cabeça e perguntou. Eu entendo a lógica, mas como exatamente treinamos Lee para acessar seu poder instintivo? Naquele momento Natsuru deu um sorriso irônico, um sorriso maligno e cúmplice. Simples. Exponha Lee ao álcool com mais frequência. E depois disso, tudo depende de você, como professor dele. O rosto do cara empalideceu instantaneamente, porque Lee bêbado era quase incontrolável. Até ele próprio teria dificuldade em subjugar Lee sem abrir os 8 portões. Mas Natsuru tinha razão. Se Lee pudesse realmente explorar os instintos naturais de seu corpo, seu potencial de crescimento dispararia. Percebendo isso, Gai cerrou os punhos, rangeu os dentes e assentiu. Deixa comigo. Pelo amor de Lee, vou queimar com a juventude mais uma vez. Oh! Fogo figurativamente irrompeu ao redor dele enquanto ele saía do escritório, provavelmente indo direto para encontrar Lee. Shikaku, observando a saída dramática de Gai, esfregou a testa. Que cara simplório. Ainda bem que o Hokage não se importa com suas palhaçadas. Se o Hokage fosse qualquer outra pessoa, a tendência de Gai de ignorar formalidades poderia ter ofendido muitas pessoas. Natsuru riu baixinho, observando o espetáculo. É assim que o Gai é. Você vai se acostumar. Shikaku assentiu. Ele já sabia. E não o subestime, acrescentou Natsuru. Ele é incrivelmente forte. Naquele momento sua mente vagou para o passado, para aquele chute final chamado Night Guy. Um chute que quase acabou com tudo. Naquela época Madara Uchiha ainda não havia se fundido com a árvore divina, o que significa que ele ainda tinha fraquezas humanas. Se as coisas tivessem acontecido um pouco diferente, Gai poderia tê-lo matado. Diferentemente de quando absorveu a árvore divina, Madara conseguiu sobreviver sendo cortado ao meio sem problemas.
A essa altura, Madara nem era mais humano. Natsuru suspirou e disse algo que até ele achou inacreditável. Se ele lutar com força total, Gai é mais forte do que eu agora. Ao ouvir isso, os olhos de Shikaku se arregalaram em choque. Será que Might Gai realmente tinha esse tipo de poder? No entanto, como sexto Hokage e dada a seriedade da discussão, Natsuru não mentiria sobre algo assim. Então, Nara Shikaku refletiu sobre a força de Might Gai. Será que os 8 portões seriam realmente tão poderosos? E quando Natsuru mencionou que era uma técnica única, Shikaku não pôde deixar de se lembrar do pai de Gai, Might Dui. Dui lutou sozinho contra os 7 espadachins da névoa e acabou vencendo. Agora, em seu estado normal, Gai era sem dúvida mais forte do que seu pai. Afinal, Dui permaneceu um genin por toda a vida, enquanto Gai alcançou o nível Jonin usando apenas Taijutsu. A diferença de força entre eles era significativa. Então, se Gai liberasse o estágio final dos 8 portões, Shikaku respirou fundo. Talvez Natsuru não estivesse exagerando. Gai pode realmente ser uma força aterrorizante em seu auge. Dito isso, embora Natsuru admitisse que Gai era mais forte em força bruta, se eles se enfrentassem em uma batalha real, Natsuru ainda venceria. Ao contrário de Madara, ele não tinha intenção de enfrentar um Night Gai de frente. Tudo o que ele precisava fazer era ganhar tempo até que os 8 portões passassem, o que para alguém como Natsuru não era nada difícil. Mais especificamente, ele só tinha que evitar ser perseguido pelo Night Gai. Afinal, uma vez travado em um alvo, seu poder absoluto poderia até distorcer o próprio espaço. E se o espaço fosse distorcido? Quem sabia se o deus voador do trovão ainda funcionaria com segurança? Não havia como testar antes, então evitar esse cenário completamente foi a melhor abordagem. Depois de terminar os documentos restantes, Natsuru verificou novamente para garantir que não havia outros mal-entendidos causados por seus preconceitos. No final das contas, o único erro que ele cometeu foi sobre Rock Lee. Bem, não foi bem um erro, ele simplesmente tinha esquecido. Então, talvez sua memória não fosse tão confiável. Poucos dias depois, Natsuru recebeu boas notícias. Foi Tsunade quem lhe contou, enquanto visitava sua casa para fazer outra refeição. Aparentemente, Kakashi e Shizune ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento, mas, ultimamente, Shizune estava preparando todas as refeições de Kakashi, 3 vezes ao dia. Parecia que Shizune estava muito satisfeita com Kakashi, e ela até estava tomando a iniciativa. Natsuru não ficou surpreso. Afinal, mesmo que Kakashi sempre usasse uma máscara, ele ainda era um homem muito bonito. Da perspectiva dele, sua aparência era igual à de Sasuke. Então, não foi surpresa que Shizune tenha se apaixonado por ele. Natsuru também conversou com Naruto, que confirmou que Kakashi não estava rejeitando seus avanços. Então, as chances dessa dupla dar certo eram bem altas. Após ouvir a notícia, Natsuru sorriu satisfeito. Kakashi finalmente encontrou alguém que poderia lhe trazer felicidade. Esperançosamente, estabelecer-se curaria algumas das feridas emocionais que ele carregava. A vida de Kakashi foi cheia de tragédias, então ele realmente desejou que sua segunda metade de vida fosse pacífica e gratificante. Capítulo 292. Nagato e Conan. Acima de um lago interior, onde o ambiente estava longe de ser ideal para a habitação humana, ficava uma vila inteira de shinobi. Esta vila era repleta de estruturas em forma de torres e, visto de fora, era evidente que um avançado sistema de drenagem havia sido integrado ao seu projeto. Sua arquitetura era nitidamente diferente de outras vilas, o que a destacava. Naquele momento, uma chuva suave caía sobre a vila, uma chuva que parecia eterna, como se o sol nunca fosse brilhar ali. Talvez essa chuva interminável tenha sido a razão pela qual o lago interior se formou. Este lugar não era outro senão a Megakuri, a vila mais habilidosa em missões de assassinato. A maioria dos shinobi da vila usava máscaras de gás enquanto caminhavam pelas ruas encharcadas de chuva. No ponto mais alto da vila, um homem com cabelo curto e alaranjado estava sentado em silêncio, observando a vila abaixo. Este homem não era outro senão Deva Pace, um dos 6 caminhos da dor. Ao lado dele estava uma figura graciosa, vestida com a capa preta com nuvens vermelhas, típica da Katsuki. Ela tinha cabelo curto, azul-violeta claro, preso em um coque com uma flor de papel azul claro adornando o lado direito da cabeça. Por baixo, seus olhos cor de âmbar eram acentuados por uma sombra roxa clara. Naquele momento, ela estava olhando para Deva Pen com uma preocupação sutil. Seus lábios, perfurados com um piercing, se separaram levemente como se ela quisesse dizer alguma coisa. Mas no final, ela permaneceu em silêncio, sua expressão retornando a uma frieza glacial. Porque de repente uma figura apareceu perto deles. Era o homem mascarado com um padrão espiralado no rosto, o mesmo que havia encontrado Natsuru e Sasuke anteriormente. Você está aqui. Pen não se virou, seu olhar ainda fixo em Amegakure. Sua voz era calma e indiferente. Sim, vim informá-lo que os poderes da cauda única até a cauda 7 agora estão em nossa posse. Agora, os únicos que restam são o 8 caudas e o 9 caudas. Os membros restantes da Akatsuki já foram para Komogakure para capturar o 8 caudas. Não deve ser muito difícil. O homem mascarado fez uma pausa e não disse mais nada. Então o único que sobrou é a 9 caudas? Pen perguntou. Isso mesmo. Graças à sua clemência, o poder de Konoha agora está em um nível sem precedentes.
Eles não só têm a 9 caudas e o sexto Hokage, mas há até mesmo a possibilidade de um Mangekyou Sharingan eterno existir dentro da vila. Nesse ponto, o descontentamento surgiu no tom de voz do homem mascarado. Ele estava profundamente insatisfeito com a decisão de Nagato de deixar Itachi ir para a morte. HMPH. Eu mesmo capturarei a 9 caudas, Pain declarou sem hesitar. Quanto ao chamado Mangekyou Sharingan eterno, diante do poder de um deus, ele não tem sentido. Mesmo depois de ouvir isso, o homem mascarado apenas respondeu: veremos. Sem dizer mais nada, ele desapareceu, deixando apenas tendo Pain e Konan. Nagato, o que devemos fazer agora? O olhar preocupado de Konan estava fixo em Nagato. Ela nunca duvidou da força dele antes. Mas desde que os 4 membros da Akatsuki falharam na emboscada contra Natsuru, resultando em 2 deles gravemente feridos, Konan percebeu que Nagato poderia não ser invencível. No mínimo, existiam forças neste mundo capazes de enfrentar seu Rinnegan. E agora Nagato planejava invadir Konoha para capturar a Kibi. Isso significava que ele inevitavelmente enfrentaria Natsuru. Mesmo que ele vencesse, provavelmente seria uma vitória custosa. E com a atual condição física de Nagato, pela primeira vez em muito tempo, Konan sentiu uma preocupação genuína. Nagato pareceu perceber a preocupação dela e respondeu: Konan, o poder de um deus é absoluto. Desta vez, o campo de batalha será em Konoha. Como Natsuru é o sexto Hokage, ele não abandonará a vila e fugirá. E eu não precisarei mais desperdiçar energia mantendo uma barreira para prendê-lo. Desta vez, ele testemunhará o verdadeiro poder de um deus. Os lábios de Konan se separaram levemente, mas no final ela não discutiu mais. Como Nagato já havia tomado sua decisão, não havia mais nada a dizer. O papel dela era simplesmente executar os planos dele. Nesse ponto, Konan mudou de assunto e olhou para o local onde o homem mascarado estava antes. Nagato, você realmente acredita que ele é o lendário Madara Uchiha? Nagato ficou em um longo silêncio. Depois de uma longa pausa, ele finalmente respondeu: não tenho certeza. Desde o começo, quando o homem mascarado afirmou ser Madara, Nagato nutria dúvidas. Afinal, só porque alguém diz ser Madara, isso torna isso verdade? Entretanto, o poder demonstrado pelo homem mascarado era de fato extremamente formidável. Esse fato por si só deu alguma credibilidade à sua afirmação. Mesmo assim, ainda havia muitas perguntas sem resposta. Mas para Nagato, a verdadeira identidade do homem mascarado não era importante. O que importava era que seu plano poderia ajudar a realizar o sonho de Yaiko. Embora seus métodos fossem muito diferentes dos ideais de Yaiko, Nagato já havia percebido que a visão de Yaiko era muito idealista. Era um sonho que jamais poderia ser realizado neste mundo amaldiçoado. Desde a morte de Yaiko, Nagato entendeu uma coisa: este mundo é amaldiçoado. Nunca haverá paz verdadeira. As pessoas nunca irão realmente entender umas às outras. Então, para que a paz fosse alcançada, o mundo teria que experimentar a verdadeira dor primeiro. Somente através do sofrimento e do medo da guerra a paz poderia ser construída. Por essa razão, a ideia de usar a 9 caudas e as outras bestas com cauda para criar uma arma de poder absoluto era necessária. Mas será que todas as 9 bestas com cauda realmente possuíam esse tipo de poder? Sim, Nagato tinha certeza disso. Embora ele tivesse reunido apenas algumas bestas com cauda até então, ele já conseguia sentir o imenso poder dentro delas. E esses eram apenas os mais fracos. Sem mencionar o poder lendário do 9 caudas e do segundo mais forte, o 8 caudas. Mas, não importa, pensou Nagato antes de falar novamente. Konan assentiu. Desde o começo, ela nunca acreditou realmente nas palavras do homem mascarado. E agora estava mais óbvio do que nunca. Ela podia sentir o medo e a cautela em sua voz quando ele falava sobre Konoha. Isso só reforçou ainda mais suas dúvidas. Se o homem mascarado fosse realmente o lendário Madara Uchiha, ele realmente temeria a atual Konoha? De acordo com registros históricos, mesmo que Konoha tivesse se tornado poderosa o suficiente para ser uma ameaça séria, o verdadeiro Madara não deveria ter demonstrado tanta hesitação, muito menos medo absoluto. Esse comportamento era completamente inconsistente com os registros. Em vez de acreditar que os relatos históricos estavam errados, Konan estava mais inclinado a acreditar que o homem mascarado nunca foi Madara. Afinal, mesmo que Madara tivesse sobrevivido até agora, ele deveria ter envelhecido e perdido sua antiga força. Konan não estava dizendo isso sem razão, no fundo ela ainda esperava dissuadir Nagato do caminho que havia escolhido. Não era só porque o poder de Konoha havia se tornado terrivelmente forte, além disso, Konoha ainda era o lar de Jiraiya Sensei. E não importa o que acontecesse, ela não queria se tornar inimiga dele. Mas claramente a determinação de Nagato era absoluta. Não havia nada que ela pudesse fazer para mudar a opinião dele. Konan só conseguia suspirar silenciosamente em seu coração. Se o sonho de Yaiko era trazer paz ao mundo, e se Nagato foi quem herdou esse sonho, então Konan, na verdade, nunca teve ideais tão elevados. Seu único desejo era ficar ao lado de Yaiko e Nagato, para proteger o sonho deles como se fosse o seu. Então, se uma batalha entre Nagato e Jiraiya se tornasse inevitável, mesmo que ela odiasse a ideia de eles se tornarem inimigos, quando chegasse a hora ela faria sua escolha. Mas ainda assim, não havia mesmo nenhuma maneira de isso terminar perfeitamente? Capítulo 293. Obito começa a preparação. Depois de deixar a Megakure, a expressão do homem mascarado tornou-se fria e sombria.
Ele não queria que Nagato fosse para Konoha sozinho, mas não tinha nenhuma razão válida para impedi-lo. O homem mascarado sabia que Nagato provavelmente não acreditava em sua afirmação de ser Uchiha Madara, mas isso não importava. Contanto que ambos concordassem e não denunciassem explicitamente a mentira, não havia problema. Enquanto Nagato continuasse perseguindo seu objetivo ridículo, tudo estaria sob controle. Mas já que ele não conseguiu parar Nagato, o que ele deveria fazer agora? Na opinião dele, Nagato estava sendo muito arrogante. A força de Konoha provavelmente estava além de suas expectativas. Sem mencionar se Sasuke Uchiha havia transplantado os olhos de Itachi para despertar um segundo Mangekyou Sharingan eterno. Só o poder de Natsuru foi suficiente para deixar o homem mascarado extremamente cauteloso. Na verdade, a força de Natsuru pode não ser menor que a de Nagato, mesmo com o Rinnegan talvez até mais forte. Toda vez que ele o observava das sombras, ele não conseguia deixar de sentir uma profunda sensação de desconforto. Naquele momento, uma figura surgiu ao lado dele, um ser com o rosto meio preto, meio branco, vestido com um manto preto padrão com nuvens vermelhas da Akatsuki. Zetsu. Zetsu falou primeiro. Você realmente vai deixar Nagato ir para Konoha? O mascarado respondeu com uma pergunta. Se ele não for, quem irá? Mas se ele for e falhar, você pode não conseguir recuperar o Rinnegan. A voz de Zetsu carregava um tom de preocupação. Então, quem poderia deter Nagato? Perguntou o homem mascarado. E se ele não for, quem capturará a Nove Caudas? Zetsu ficou em silêncio. Essa era realmente uma situação difícil. O Zetsu negro, em particular, não esperava que depois da era do primeiro Hokage, Konoha produziria outro líder com poderes divinos. E a parte mais estranha, Natsuru nem sequer era uma reencarnação dos descendentes do sábio dos Seis Caminhos. Então como ele se tornou tão poderoso? Era um mistério que frustrava Zetsu negro. Mas as origens de Natsuru não eram o problema imediato. A verdadeira questão era como lidar com a Nove Caudas. Eles realmente teriam que enviar Nagato sozinho? Após uma longa pausa, o homem mascarado finalmente deu uma ordem. Zetsu, prepare-se para recuperar o Rinnegan. Zetsu ficou chocado. Você está dizendo que, se esse fosse o caso então, o homem mascarado realmente achou que Natsuru tinha mais chances de vencer do que Nagato? Nagato pode não ser capaz de derrotá-lo, admitiu o homem mascarado. Pensando em suas muitas observações secretas, ele sabia que se o Rinnegan ainda estivesse nas mãos de Uchiha Madara, não haveria dúvidas de vitória. Mas Nagato, apesar de sua linhagem Uzumaki, nunca conseguiu liberar completamente o verdadeiro poder do Rinnegan. Então o homem mascarado duvidou seriamente que Nagato pudesse derrotar Natsuru. Mas mesmo assim, ele não conseguiu impedir Nagato de ir. Ele não tinha poder para contê-lo. Então a única coisa que ele podia fazer era se preparar para o que viria a seguir. Se Nagato tivesse sucesso, tudo ficaria bem. Mas se Nagato falhasse, eles precisariam de um plano para recuperar o Rinnegan. Eles não podiam esperar até o momento do fracasso para decidir o que fazer. Se nem mesmo Nagato conseguisse derrotar Natsuru, então seria impossível para eles retomarem o Rinnegan à força. Então eles precisavam de outro método. Floresta Shikotsu. Enquanto isso, Natsuru não tinha ideia do que Akatsuki estava planejando. Tudo o que ele sabia era que depois de dias de trabalho duro, ele finalmente havia alcançado resultados. Swift Release, ele o desenvolveu com sucesso. E para sua surpresa, isso lhe deu um impulso muito maior do que o esperado. A princípio, ele não pensou que a liberação rápida lhe daria tanta vantagem. Mas a realidade é que quando ele desbloqueou a liberação rápida, sua velocidade disparou para um nível quase assustador. Se antes Natsuru era simplesmente um ninja rápido, agora ele havia alcançado o reino da velocidade divina. Por que os resultados foram tão extremos? Ele tinha duas teorias. Suas capacidades físicas já eram muito superiores a Jiruko, e mesmo antes de desbloquear a liberação rápida, sua velocidade base era quase igual à liberação rápida de Jiruko. Vento e relâmpago eram suas afinidades naturais de chakra. Ele já havia desenvolvido ambos os elementos a um nível extraordinário. Mesmo usando técnicas básicas de vento ou relâmpago, sua produção excedia em muitos padrões normais. Então, quando ele os fundiu na liberação rápida, o efeito foi dramaticamente mais forte que a versão de Jiruko. Para Natsuru, o aumento foi quase absurdo. E os benefícios não se resumiam apenas à velocidade. A liberação rápida também aprimorou todos os seus movimentos físicos, incluindo a velocidade do selo de mão, embora isso não fosse uma grande vantagem para ele. De qualquer forma, a maioria de seus jutsus só exigia 1 ou 2 selos de mão. Então, mesmo sem o Swift Release não teria feito muita diferença. Mas o que realmente chocou Natsuru foi que sua visão dinâmica havia melhorado drasticamente. Um dos maiores problemas com a velocidade extrema era que os olhos não conseguiam acompanhar. Se um ninja se movesse muito rápido, sua velocidade de reação não seria capaz de acompanhar seus movimentos. Foi por isso que Kakashi precisava do Sharingan para usar o Chidori com segurança. Sem ele, sua própria velocidade trabalharia contra ele, deixando-o vulnerável. Uma técnica de alta velocidade era uma faca de 2 gumes se a visão e os reflexos do usuário não conseguissem acompanhar. É por isso que, a princípio, Natsuru tinha preocupações sobre usar o Swift Release constantemente. Afinal, embora ele pudesse usar o estado do vazio para trapacear com Chidori, isso era apenas por breves momentos, mantendo velocidade extrema o tempo todo. Esse foi um desafio completamente diferente. Mesmo com o modo sábio, provavelmente não seria viável.
Mas depois de realmente dominar a liberação rápida, ele percebeu que todas as suas preocupações eram desnecessárias. O aumento de velocidade do Swift Release foi abrangente. Ao concentrar chakra de liberação rápida por todo o corpo, sua visão dinâmica melhorou na mesma proporção que sua velocidade. Isso significava que ele conseguia acompanhar perfeitamente sua própria aceleração. Não era de se admirar que Iruko tivesse sido capaz de reagir apesar de se mover tão rápido. Então essa foi a razão. Natsuru assentiu em compreensão. Da perspectiva dele, a velocidade de liberação rápida de Iruko nunca pareceu tão rápida. Ele originalmente presumiu que Iruko dependia de seus próprios reflexos para lidar com a aceleração. Mas agora, ele percebeu que era a liberação rápida em si que aumentava a velocidade de reação. Agora, Natsuru começou a considerar se ele combinaria essa velocidade com o deus voador do trovão. Quem neste mundo poderia reagir a tempo? Claro, havia uma limitação. Ele ainda precisava colocar uma marca do deus voador do trovão perto do inimigo. Esse era o único pré-requisito que o deixava um pouco frustrado. No começo, quando ele ganhou o deus voador do trovão, seus oponentes não sabiam como combatê-lo. Mas conforme sua fama cresceu, todos aprenderam sobre sua técnica do deus voador do trovão. Agora, as pessoas desenvolveram vários métodos para combatê-lo. A estratégia mais simples e direta? Destrua qualquer objeto marcado com seu selo do deus voador do trovão. Como a técnica exigia um marcador físico, enquanto seus oponentes destruíssem sua kunai ou quaisquer objetos marcados. Então ele não seria capaz de se teletransportar. Esse método funcionou e poderia impedi-lo de usar o deus voador do trovão. Mas o verdadeiro problema era como alguém poderia destruir todos os seus marcadores enquanto lutava com ele? Esse foi o maior desafio. No final, seus oponentes estavam todos em guarda contra o deus voador do trovão. Embora na realidade, mesmo que soubessem como se defender, a maioria deles ainda não conseguiria pará-lo. Mas caso fizessem, o que aconteceria? Capítulo 294. A força de Natsuru e os movimentos da Akatsuki. A expressão de Natsuru também parecia um tanto estranha. Após fundir com sucesso a liberação rápida, ele não perdeu tempo em começar sua exploração da liberação magnética. Graças à sua experiência com o Swift Release, o processo ocorreu relativamente bem, embora o Magnet Release não tivesse alguém como Iruko para atuar como mentor. No final, Natsuru conseguiu fundir a liberação de terra e a liberação de vento para criar a liberação de magnético. Isso o deixou um tanto surpreso. Então, a liberação magnética neste mundo realmente não requer liberação de relâmpago? À medida que continuava seus experimentos, ele começou a suspeitar que essa liberação de ímã não era o mesmo magnetismo que ele se lembrava de sua vida anterior. Isso porque não afetava apenas metais ferromagnéticos como ferro, cobalto e níquel. Até mesmo o ouro, que não deveria ser magnetizável com base em seu conhecimento de vida anterior, podia ser manipulado. Isso fez Natsuru suspeitar que as regras fundamentais deste mundo poderiam ser diferentes daquelas de sua vida passada. Entretanto, como as correntes elétricas geram campos magnéticos, ele percebeu que, embora a maioria das leis físicas provavelmente permanecessem as mesmas, havia algumas exceções. Para verificar isso, ele tentou usar um campo eletromagnético induzido para afetar ouro puro e, como esperado, falhou. Naquele momento, ele entendeu por que a liberação magnética não requer a liberação de relâmpago, pois a liberação magnética deste mundo não se baseia puramente no magnetismo do mundo real. Em vez disso, ela permite o controle sobre todos os metais, não apenas os ferromagnéticos. Claro, embora esse resultado tenha desafiado o entendimento anterior de Natsuru, no final das contas foi algo bom. Afinal, uma gama maior de aplicações significava maior versatilidade. Com esses experimentos feitos, Natsuru massageou suas têmporas e deixou de lado quaisquer contradições persistentes. Porque ele precisava prosseguir para o experimento mais importante, o canhão elétrico. Na verdade, ele havia buscado a liberação magnética apenas para desenvolver o canhão elétrico. Sua pesquisa sobre liberação magnética lhe custou bastante tempo. Se fosse inútil, ele definitivamente começaria a xingar. Anteriormente, sempre que Natsuru usava o Ryugun, o método era indireto porque o Ryugun convencional exigia 2 trilhos longos de metal condutor para gerar um poderoso campo magnético. Mas ele obviamente não podia carregar 2 trilhos o tempo todo. Embora essa configuração pudesse ter produzido maior poder, seria óbvio demais quando e onde ele planejava atacar. Em sua vida passada, tal configuração talvez não tivesse importância, mas neste mundo repleto de ninjas inumanamente rápidos, telegrafar um ataque era pedir para ter problemas. Entretanto, agora ele não tinha intenção de descartar os campos eletromagnéticos gerados pela liberação de relâmpagos. Afinal, o poder do canhão elétrico está diretamente relacionado à força do campo magnético. Como sua liberação de magnético era mais fraca devido ao seu domínio da liberação de terra ser menor que a liberação de vento, seu poder era um tanto limitado. Então, em vez de descartar as propriedades eletromagnéticas da liberação de raios, por que não combinar os 2 campos? Claro, isso consumiria mais chakra, mas chakra ainda era uma preocupação para ele? Nesse ponto, as reservas de chakra de Natsuru estavam quase no mesmo nível das de uma besta com cauda. Com isso, a versão mais recente do canhão elétrico foi concluída. Como ele já havia desenvolvido a técnica passo a passo, adicionar a liberação magnética à mistura foi relativamente simples, com o princípio básico permanecendo inalterado.
No momento seguinte, Natsuru puxou um pequeno projétil de metal de sua bolsa de ferramentas ninja e olhou para o céu. Então, todo o seu corpo estalou com um raio, especialmente seu braço direito, que agora estava completamente envolto em uma aura brilhante de eletricidade. O ar ao redor reverberava com o estrondo constante dos relâmpagos. Nessas condições, o projétil de metal parecia pulsar de antecipação, como se estivesse cheio de energia, esperando para ser liberado. Então, assim como antes, Natsuru simplesmente estalou o dedo. Em um instante, um raio de luz disparou em direção ao céu, avançando implacavelmente como se nunca fosse parar. Ao longo do caminho, rastros de relâmpagos brilhavam intermitentemente. Vendo isso, Natsuru sorriu. Estava claro que ele estava extremamente satisfeito com esta versão do Ryugun. Desta vez, o poder do canhão elétrico parecia ter realmente atingido o nível de Misaka Mikoto, talvez até mais forte. Em outras palavras, ele havia conseguido liberar um canhão elétrico de poder comparável em um mundo que não havia sido projetado para tal técnica. Afinal, se o canhão elétrico de Mikoto Misaka realmente operasse a apenas 3 vezes a velocidade do som, ele nunca teria sido tão poderoso quanto mostrado no anime. Natsuru se espreguiçou preguiçosamente. Depois de tanto tempo trabalhando nisso, os resultados não o decepcionaram, valeu a pena. Além disso, como o poder destrutivo do Ryugun vem quase inteiramente da velocidade, ele era compatível com a técnica Shuriken do Clone das Sombras. Contanto que ele pudesse reagir rápido o suficiente, ele poderia usar Shuriken do Clone das Sombras no momento em que o projétil atingisse a velocidade máxima, multiplicando seus tiros de canhão de trilho. Claro, isso exigiria muito mais chakra do que o normal, mas para ele isso nunca foi um problema. Naquele momento ele parou de repente pensativo, e então sua expressão ficou estranha. Ele percebeu que sua conexão com Misaka Mikoto parecia estranhamente profunda. Afinal, ele agora dominava a técnica característica dela, o canhão elétrico, e seu poder era praticamente o mesmo. Além disso, seu movimento supremo, super canhão eletromagnético, era basicamente a liberação de relâmpago, Kirin que ele também conhecia. Até mesmo suas técnicas de espada de areia de ferro podiam ser replicadas com sua liberação de magnético. Então, de certa forma, ele dominava tudo que ela fazia. A única coisa que lhe faltava eram as habilidades de hacker dela. Agora que ele pensou nisso, viajar para o mundo de Misaka pode realmente ser bem interessante. E considerando que o mundo de Naruto existia, então certamente o mundo de Misaka também deveria existir em algum lugar, certo? Não havia razão para o mundo de Naruto ser o único especial. Balançando a cabeça para afastar esses pensamentos, Natsuru se concentrou em avaliar sua força atual. Primeiramente, ele já havia refinado todos os 3 modos sábios das 3 grandes terras de invocação à perfeição. Ele normalmente mantinha o modo sábio da floresta Shikotsu o tempo todo, pois seus efeitos de aumento de vitalidade e resistência eram incomparáveis. Além disso, ele descobriu que, ao permanecer nesse modo constantemente, suas poderosas propriedades regenerativas gradualmente fortaleciam seu corpo permanentemente, mesmo quando ele não estava usando o modo sábio. Isso era algo que só ele poderia alcançar, já que ninguém mais poderia manter o modo sábio indefinidamente. Além disso, a maior diferença de Natsuru em relação a outros usuários do modo sábio era que suas habilidades físicas básicas, depois de todos os seus aprimoramentos, já eram superiores às de Gai em seu estado dos 6 portões. Foi por isso que até mesmo Naruto, depois de dominar o modo sábio, não conseguiu se igualar a Natsuru, porque seus pontos de partida eram muito diferentes. Em segundo lugar, suas naturezas de chakra. Ele possuía uma sintonia natural com o relâmpago e o vento desde o nascimento. Enquanto isso, suas afinidades com as naturezas da terra, água e fogo melhoraram com o tempo, e ele agora podia usar jutsus dessas naturezas com eficácia normal, sem gastar chakra extra. Ainda assim, Natsuru não tinha intenção de investir muito tempo nesses elementos. Claro, ele aprenderia qualquer jutsu poderoso que estivesse disponível. Dada sua rápida velocidade de aprendizado, não levaria muito tempo. Como resultado, ele já havia dominado a maioria dos jutsus poderosos disponíveis em Konoha. No entanto, ele não tinha planos de refinar os sinais de mão para essas técnicas. Fazer isso seria uma enorme perda de tempo. Como esses jutsus eram apenas opções suplementares, não havia necessidade de dominá-los com perfeição. Mas agora, graças à liberação rápida, até mesmo suas técnicas baseadas em selos de mão podem ser executadas em uma velocidade sem precedentes, conseguindo efetivamente conjurar magias instantaneamente. Por fim, ele revisou seu jutsu mais poderoso. Seu ataque mais forte? Orbe explosivo da busca da verdade. No entanto, essa técnica não podia ser usada descuidadamente, não era instantânea e era muito destrutiva. Se usada em áreas povoadas, tudo, incluindo prédios e civis, seria destruído. Felizmente, ele tinha outras técnicas poderosas. Para ataques de grande alcance, ele possuía a liberação de relâmpago, Kirin, como podia controlar a energia natural. Não era tão dependente das condições climáticas quanto Sasuke. Para devastação em alvo único, ele agora tinha o canhão de eletricidade. Mas, graças à técnica Shuriken do Clone das Sombras, talvez não fosse um jutsu de alvo único por muito tempo. E claro, havia a liberação de vento, Rasen Shuriken, que continuava sendo uma arma formidável. Refletindo sobre tudo isso, Natsuru percebeu que com seu canhão de raios aprimorado, sua liberação de relâmpago agora havia superado completamente sua liberação de vento. Infelizmente não havia muito que ele pudesse fazer a respeito.
Afinal, o jutsu mais forte de liberação de vento era essencialmente apenas Rasen Shuriken. Embora ele tenha tentado explorar novas aplicações para o poder de corte do Wind Release, os resultados foram menos que ideais. Com um suspiro, ele admitiu que esse provavelmente era seu único fracasso real, e que ele acontecia apenas na liberação de vento. Nesse momento, Natsuru olhou para o céu, contemplando a linha do tempo atual. Ele entendeu que a batalha final estava realmente se aproximando e agora só lhe restava um último passo a dar. Esse passo foi a fusão dos 3 grandes modos sábios. Nesse ponto, ele havia dominado o ninjutsu, possuía todas as naturezas de chakra e alcançado o ápice da força geral. Se ele conseguiria passar desse nível ou não, isso dependia inteiramente desse passo final. Se tivesse sucesso, seria naturalmente o ideal. Caso contrário, ele ainda tinha uma alternativa, já possuía as condições fundamentais para fundir um Kekeita. Entretanto, se 2 naturezas de chakra já eram tão difíceis de combinar, então um Kekeita seria, sem dúvida, ainda mais difícil. Natsuru suspirou, esperando não ter que recorrer a esse passo. Konoha, escritório do Hokage. Naquele momento, Shikaku relatava alguns assuntos a Natsuru. A informação mais importante era que vestígios da organização Akatsuki haviam sido descobertos no País do Relâmpago. Com base na análise de Shikaku, a Akatsuki provavelmente já havia capturado todas as bestas com cauda, de 1 cauda aos 7 caudas. Assim que conseguissem capturar o 8 caudas, inevitavelmente voltariam seus olhos para Konoha. Diante disso, Natsuru apenas assentiu, demonstrando pouco interesse no assunto. Afinal, a análise de Shikaku provavelmente estava correta. Havia uma ordem específica na qual as bestas com caudas seriam seladas. Agora que a Akatsuki estava se movendo para capturar o 8 caudas, isso naturalmente significava que eles já haviam assegurado as 7 primeiras. Shikaku, vendo sua indiferença, sentiu-se um tanto impotente. Sempre que uma besta com cauda era capturada, Konoha recebia relatórios de inteligência, e ele sempre os repassava a Natsuru em tempo hábil. No entanto, todas as vezes, ele parecia despreocupado, como se as ações da Akatsuki não tivessem nada a ver com Konoha. Mas como isso seria possível? Konoha tinha 9 caudas. Cedo ou tarde, a Akatsuki viria buscá-la. O objetivo deles em coletar as bestas com cauda certamente não era algo simples. Dado o imenso poder de apenas uma besta com cauda, a ambição da Akatsuki em reunir todas as 9 só poderia significar uma coisa: dominar todo o mundo ninja. Não havia necessidade de lembrar o Hokage disso, Natsuru sem dúvida entendia. Por isso Shikaku acreditava que ele devia ter algum tipo de plano. Mas Shikaku não fazia ideia de qual era o plano. Então, tudo o que lhe restava fazer era se preocupar em silêncio. Na verdade, Natsuru não se importava muito com os movimentos da Akatsuki. Com sua força, não seria difícil para eles capturarem as primeiras 8 bestas com cauda se ele não interviesse. Quanto a Kibi, o poder de Naruto já havia atingido um nível em que mesmo que Nagato viesse pessoalmente, ele sentia que Naruto conseguiria lidar com ele sozinho. Talvez Naruto ainda estivesse um pouco mais fraco que Nagato naquele momento, mas se ele se visse realmente em desvantagem, a Kyuubi interviria e faria as pazes com Naruto. E então, o mero Nagato não teria a mínima chance contra Naruto em seu modo raposa sábia. Afinal, aquela raposa teimosa e orgulhosa estava esperando por esse momento há algum tempo. Falando nisso, Naruto parecia estar fazendo seus preparativos finais também. Assim que estivesse pronto, ele desafiaria a 9 caudas de frente. Pensando nisso, ele não pôde deixar de sorrir. Um duelo, hein? Desta vez Minato e Kushina não poderiam interferir. E quanto ao 8 caudas? Mas dada a personalidade do 9 caudas, Naruto não precisava derrotá-lo completamente, ele só precisava provar que seu poder era igual ou maior que o dele. Então, se Naruto sozinho já era capaz de lidar com a Akatsuki, por que ele deveria se preocupar? Quanto ao objetivo final da Akatsuki, a potencial fusão em um inimigo de nível dos 6 caminhos, Natsuru ainda não tinha certeza de derrotá-lo. No entanto, só porque ele não estava confiante agora não significava que não estaria quando chegasse a hora. Além disso, Natsuru estava hesitante em relação a algo. No fundo de sua mente, ele tinha um plano que se executado com sucesso poderia remodelar completamente todo o mundo ninja. Por ora, ele escolhera esperar para ver. Se os eventos continuassem progredindo na direção atual, quando chegasse a hora, ele não hesitaria mais. Na verdade, a razão pela qual ele não havia parado a Akatsuki era justamente porque o plano deles e o dele eram de alguma forma complementares. Então ele sentiu que se abster de ajudar secretamente a Akatsuki já era um ato de bondade para com as outras vilas. Impedi-los diretamente? Isso estava fora de questão. Vendo que Natsuru ainda demonstrava pouco interesse na Akatsuki, Shikaku suspirou e continuou relatando outros assuntos. Depois que tudo foi resolvido, Natsuru ficou perto da janela, observando o céu crepuscular. Agora ele entendia uma coisa. Depois que o 8 caudas fosse capturado, seria a hora de Nagato atacar Konoha. Entretanto, desta vez, ele não teria a chance de usar o Shinra Tensei para destruir a vila. Ainda assim, seriam apenas Nagato e Konoha agindo sozinhos novamente? Conhecendo a personalidade de Nagato, ele provavelmente faria isso. Ele se via como um deus e nunca hesitava nessas questões. Mesmo com Natsuru demonstrando sua força, Nagato provavelmente não perderia a fé em sua própria invencibilidade. Mas Obito permitiria que eles agissem sozinhos? Provavelmente não. Natsuru pensou um pouco. A Akatsuki ainda tinha vários membros restantes. Pelo menos Idan, da dupla imortal, ainda estava por perto.
Seja qual for o caso, a força atual de Konoha tornou esses detalhes insignificantes. Falando em Idan, Natsuru sempre teve uma ideia. E se ele usasse a técnica de transformação espiritual para assumir o corpo de Idan e então executar o selo da morte do ceifador? O corpo de Idan era imortal, mas isso não significava que sua alma fosse indestrutível. O selo da morte do ceifador deveria ser capaz de eliminá-lo de uma só vez. Claro, dada a sua força atual, não havia necessidade de métodos tão elaborados. Ele poderia simplesmente cortar Idan em pedaços e enterrá-lo vivo, como na história original. Sem qualquer nutrição, Idan acabaria morrendo. Mesmo assim, ele estava um pouco curioso. Já que Idan era supostamente favorecido por sua divindade Jashin, o que aconteceria se sua alma fosse levada pelos Shinigamis? Não seria um cenário interessante? Infelizmente, essa era uma ideia que permaneceria sem ser testada, porque ele não estava disposto a arriscar ter sua própria alma arrastada pelo Shinigami enquanto usava a técnica de transformação espiritual. Isso seria um desastre. Capítulo 295. A chegada da dor. Em uma densa floresta nos arredores de Konoha, o verdadeiro corpo de Natsuru estava encostado em uma grande árvore, com os olhos fechados, meditando. Desde que soube por Shikaku que Akatsuki havia começado o ataque ao 8 Caudas, ele se posicionou fora de Konoha. Nesse estágio não importava onde ele treinasse. Ele já havia dominado todos os seus ninjutsus destrutivos, e a única coisa que restava era tentar a fusão dos 3 grandes modos sábios. Sentindo a brisa ocasional roçar seu rosto, Natsuru observou o céu claro, as árvores exuberantes e a temperatura agradável. Era um dia raro e lindo. Um sorriso surgiu em seu rosto. Aparentemente, ele não era o único que pensava assim. Finalmente eles chegaram. A Akatsuki, ou melhor, os 6 caminhos de Pen. Escritório do Hokage. O clone espiritual de Natsuru levantou uma sobrancelha enquanto olhava para fora. Finalmente eles chegaram. Ele estava esperando por esse momento há muito tempo. Shikaku, soe o alarme. Implemente o plano de resposta ao inimigo número 2. Todos os shinobi devem escoltar os idosos, mulheres, crianças e feridos para os abrigos imediatamente, instruiu Natsuru. Ao ouvir isso, as pupilas de Shikaku se estreitaram. Ele se virou para Natsuru e perguntou: Okage-sama, a Akatsuki está atacando? Natsuru assentiu. A batalha que se aproxima está além das suas capacidades. Quem a lidera é o portador do Rinnegan. Shikaku engoliu em seco. Os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos? Entendo. Cuidarei disso imediatamente, respondeu Shikaku sem hesitar e saiu correndo do escritório. Natsuru largou o documento que segurava e foi até a janela. Quando o alarme da vila começou a soar, ele sorriu. Não havia outra escolha. Se o ataque mais forte de Nagato fosse algo como uma bomba da besta com cauda, ele poderia usar o trovão guiado do deus voador do trovão para redirecioná-lo. Mas tinha Tensei. Essa habilidade tornou o deus voador do trovão inútil. Mesmo que ele pudesse suprimir Nagato, as consequências da batalha seriam algo que Konoha não conseguiria suportar. Para minimizar as baixas na aldeia, os preparativos tiveram que ser feitos com antecedência. Na linha do tempo original, Nagato usou o caminho exterior, Renascimento Rini, para trazer de volta todos que haviam morrido. Mas essa não era a história original. Não havia garantia de que Nagato faria o mesmo aqui. Além disso, depositar a esperança na mercê de um inimigo? Ele achou a ideia ridícula. Mesmo que a ressurreição fosse possível, isso não significava que as pessoas precisassem morrer. A morte nunca foi algo para ser encarado levianamente. A melhor solução seria interceptar o inimigo fora da vila. Seu verdadeiro corpo já estava se preparando para isso. O que ele estava fazendo agora era apenas uma precaução extra. Observando os prédios de Konoha, Natsuru sabia que toda aquela infraestrutura não seria fácil de construir. Cada pedaço destruído significava uma perda de recursos para a vila. A menos que... Um pensamento estranho passou pela sua cabeça. E se Konan secretamente canalizasse todas as economias de Kakuzu para Konoha como compensação? Nesse caso, ele não se importaria de usar Konoha como campo de batalha. Afinal, a riqueza acumulada por Kakuzu provavelmente seria suficiente para construir uma vila inteira do zero. Enquanto ele pensava nesse pensamento divertido, Natsuru observou os aldeões se movendo rapidamente em direção aos abrigos, escoltados por shinobi. A eficiência foi impressionante. Ao ver isso, ele percebeu que não havia mais razão para permanecer no escritório. Seu clone espiritual se dispersou, transferindo todo o conhecimento e experiência acumulados de volta ao seu corpo real. Diante de Nagato, que se não fosse pelos desdobramentos posteriores da trama, poderia facilmente ter sido o chefe final, Natsuru não baixou a guarda. Quem sabia que tipo de habilidades aqueles olhos Rinnegan ainda escondiam? Fora de Konoha. 7 figuras se aproximaram rapidamente de Konoha. De repente, aquele que os liderava, Devapen, o Pen principal, parou. Nagato, o que houve? Konan perguntou confusa. Parece que alguém já está nos esperando, disse Pen, seus olhos Rinnegan focando em uma silhueta familiar à distância. Eles previram a nossa chegada? Konan não ficou particularmente surpreso. Os movimentos dos outros membros da Akatsuki na Terra do Relâmpago não eram exatamente secretos. Como eles já estavam capturando 8 caudas, era óbvio que seu próximo passo seria mirar no 9 caudas. Konan se virou para Pen e perguntou: Nagato, qual será nosso próximo passo? Sempre foi impossível capturar a 9 caudas sem primeiro lidar com o 6º Hokage, disse Pen categoricamente. A única diferença agora é que ele está nos confrontando mais cedo do que o esperado. Konan assentiu em silêncio.
Nesse ponto, eles estavam comprometidos. Não havia mais volta. Conan, vá primeiro para o local designado. Eu me junto a você mais tarde, instruiu Pen. Entendido, Conan assentiu e se transformou em inúmeras folhas de papel voando em outra direção. Com a saída de Conan, os 6 caminhos de Pen ajustaram seu curso um pouco antes de continuar avançando. Logo eles avistaram a figura solitária parada em seu caminho. Ei, quanto tempo não nos vemos? Natsuru os cumprimentou, sua voz carregada de nostalgia. Esses eram inimigos que ele um dia temeu profundamente. Agora, ele podia ficar diante deles com total compostura. Eram 6 contra 1, mas Natsuru ainda sentia que a vantagem era dele. Sexto Hokage Natsuru Shindakawa Pen falou em tom calmo. Você sabe por que estamos aqui. Entregue a 9 caudas. Você também deveria saber que isso não vai acontecer, respondeu Natsuru, olhando para os 6 caminhos da dor sem o menor sinal de pressão. Na verdade, mesmo sem as pernas, o verdadeiro corpo de Nagato, capaz de exercer todas as habilidades dos 6 caminhos, era muito mais forte do que esses corpos separados. HMPH. Então eu farei você sentir dor de verdade antes de pegar a 9 caudas. Desta vez você estará diante de Konoha. Como Hokage, você ainda consegue escapar usando o deus voador do trovão. Pen zombou. Me fazer sentir dor? Natsuru deu um sorriso irônico. Que pena, você não é capaz disso. No momento seguinte, Azura Pass entrou em ação. Seu antebraço se abriu, revelando um sistema de armas oculto. Uma série de mísseis emergiu de seu braço e se fixou em Natsuru. Com um impulso eles avançaram em direção a ele. Entretanto Natsuru permaneceu imóvel, como se nem os visse. Então, os mísseis pararam abruptamente no ar, como se estivessem atingindo uma barreira invisível. Pen franziu a testa. Um momento depois, os mísseis mudaram de trajetória, fazendo-o reagir imediatamente. Os 6 caminhos se dispersaram imediatamente. Os mísseis redirecionados dispararam em direção a eles, explodindo em uma série de explosões poderosas. Fumaça espessa e detritos enchiam o ar. Mesmo assim, Natsuru permaneceu imperturbável. À medida que a fumaça se aproximava dele, ela misteriosamente se curvava ao redor de seu corpo, dispersando-se inofensivamente. Então, Natsuru estendeu a mão em uma direção específica. Quando a poeira baixou, Pen testemunhou uma visão surpreendente. O corpo de Shurad estava sendo puxado com força em direção a Natsuru, como se uma força invisível o tivesse agarrado. Natsuru agarrou Azura Pass pelo pescoço e olhou para ele com interesse. Desista. No momento em que você modificou todo o seu corpo com metal, seu destino foi selado, comentou Natsuru. Isso mesmo. Esta foi apenas uma aplicação simples do Magnet Release. A liberação magnética não era particularmente destrutiva, mas tinha uma vantagem especial contra marionetes. As marionetes dependiam do metal para serem duráveis, mas contra um usuário de liberação magnética, elas eram completamente inúteis. Azura Pass, essencialmente um boneco humanoide, ficou completamente paralisado. Até seus mísseis foram afetados. Liberação magnética. Pen estreitou os olhos, surpreso. As informações deles indicavam que Natsuru não possuía uma Kekkei Genkai. Boa observação. Mas agora é tarde demais, respondeu Natsuru. Ele cerrou a mão, torcendo o corpo de Azura Pass em uma forma quebrada e não natural antes de jogá-lo no chão. Naquele momento, Animal Pass completou seus selos de mão. Jutsu de invocação. Em um instante, criaturas enormes apareceram, derrubando árvores e sacudindo a terra. Caranguejo do inferno, camaleão, cão de 3 cabeças e atagarazu e touro. Cada animal era enorme, e todos eles tinham o característico Rinnegan. Ei, as árvores levam anos para crescer, sabia? Natsuru suspirou, esfregando as têmporas. Se os ambientalistas de sua vida passada vissem isso, provavelmente ficariam furiosos. No entanto, falando nisso, como Konoha tinha Yamato, não havia necessidade de se preocupar com reflorestamento. Após a batalha, eles poderiam simplesmente chamar Yamato para usar a liberação de madeira e restaurar tudo. Enquanto Natsuru falava, ele mordeu o dedo. Fazia muito tempo que ele não usava o jutsu de invocação, mas felizmente não lhe faltavam invocações. Jutsu de invocação. Com a conclusão da técnica, uma nova onda de criaturas colossais surgiu na floresta. Liderando o ataque estava o sapo mais poderoso do Monte Myoku, Gamabunta, seguido pelos 2 anciãos da montanha, Gamaken e Gamahiro. Em seguida apareceram as lesmas da floresta Shikotsu e Manda da caverna Rishi. No momento em que essas feras invocadas chegaram, as lesmas permaneceram calmas como sempre, mas Manda imediatamente olhou nos olhos dos sapos com hostilidade. Chega de luta. As feras invocadas do outro lado são suas, disse Natsuru, indiferente. Manda, o camaleão é seu. Você não está me dizendo que não consegue lidar com isso, está? A fúria de Manda explodiu. Quis rugir em protesto, mas então se lembrou dos avisos do sábio do dragão branco. Sem outra opção, soltou um bufo raivoso e voltou a olhar para o camaleão. Ele descarregaria toda a sua frustração neste lagarto patético. Um mero camaleão? Ridículo. Será que eles não perceberam que a camuflagem de um camaleão era inútil contra os sentidos aguçados de uma cobra? TCH o Rinnegan, hein? Esse inimigo é problemático, murmurou Gamabunta. Gamaken, Gamahiro, vocês pegam o boi e o corvo. O desajeitado que eu sou pode. Gamaken murmurou enquanto voltava seu olhar para o enorme touro, cuja força era inegável. Gamahiro, por sua vez, agarrou sua espada com força, mirando no Yatagarazu no ar.
Era natural que o lutador mais ágil enfrentasse o adversário voador. Quanto a Gamabunta, ele escolhera enfrentar o cão infernal de 3 cabeças, sentindo que era o mais forte entre eles. Como líder, era seu dever lutar contra o oponente mais formidável. Isso deixou o caranguejo do inferno nas mãos das lesmas. Felizmente, as lesmas eram naturalmente tranquilas e não tinham preferência por oponentes. Contanto que não estivessem enfrentando o inimigo voador, elas conseguiam lidar com qualquer coisa. Com isso, cada uma das feras invocadas atacou seus respectivos alvos. Bem, então, que outros truques você tem? É melhor usá-los rápido, ou não terá chance, disse Natsuru enquanto se virava para Pen. Pen permaneceu em silêncio, observando as feras invocadas com um rosto inexpressivo. Pela primeira vez, ele encontrou alguém que poderia igualar o caminho animal em combate baseado em invocação. Até ele teve que admitir que era absurdo. Inicialmente, Natsuru pretendia terminar a batalha rapidamente, mas sentindo que alguém se aproximava rapidamente, ele mudou de ideia. Ele decidiu prolongar a luta e brincar um pouco mais com Nagato. Para ser honesto, ele estava começando a achar que tinha superestimado Nagato, ou talvez subestimado a si mesmo. Naquela época, sua força era simplesmente absurda. Mesmo se ele fosse colocado diretamente na Quarta Grande Guerra Ninja, seu impacto não seria pequeno. Pen olhou para Natsuru, sentindo-se momentaneamente inseguro sobre como proceder. Entre os 6 caminhos de Pen, apenas o caminho Deva Pen e o caminho Azura eram verdadeiros especialistas em combate. O caminho animal dependia exclusivamente de criaturas invocadas. Os outros 3 tinham habilidades únicas, mas não eram unidades de batalha principais. Agora, o caminho Azura foi completamente neutralizado pela liberação magnética de Natsuru, e as invocações do caminho animal estavam totalmente ocupadas. Isso significava que apenas Deva Pen restava para lutar. Para piorar a situação, antes mesmo de ver a força total de Natsuru, Pen já sentia que ele era mais forte do que o esperado, muito mais forte. Só com base no que ele havia mostrado até agora, ele poderia facilmente ter eliminado 4 membros da Akatsuki simultaneamente. Ainda não vai se mexer? Pois bem, alguém quer te ver. Natsuru sorriu quando a presença que ele havia detectado antes finalmente chegou. Uma figura imponente, usando um protetor de testa com a inscrição Kanji para óleo, deu um passo à frente. Era ninguém menos que Jiraiya. Jiraiya, sensei. Os olhos Rinnegan de Pen se contraíram levemente e por um momento suas emoções vacilaram. Então é realmente você, Jiraiya, que correrá para o local assim que a batalha começou, finalmente chegou. Ao ver Pen de perto, sua expressão se tornou complicada. Devo chamá-lo de Aiko ou Nagato? Um momento de silêncio se passou. Então Konoha descobriu a verdade sobre os 6 caminhos da dor? Após uma breve pausa, Pen finalmente falou. Nagato e Aiko morreram quando Danzo de Konoha conspirou com Anzo para nos prender. Quem está diante de vocês agora é o mensageiro de Deus, Pen. Os olhos de Jiraiya se arregalaram ao ouvir esse nome. Danzo. Mesmo após a morte, aquele homem continuou sendo uma praga em Konoha. Nagato, Danzo está morto, disse Jiraiya com a voz carregada de raiva. E foi Natsuru quem o matou. Você deve ter ouvido a notícia. A morte dele é irrelevante para mim e não muda nada. Meu objetivo é criar um mundo sem guerra, e as bestas com caudas são uma ferramenta necessária para alcançá-lo. Nagato, este não é o caminho para a paz, argumentou Jiraiya. A expressão de Pen permaneceu fria. Aqueles que sofrem se lembrarão de seu ódio. Aqueles que infligem dor serão odiados em troca. Culpa e arrependimento pesarão sobre eles. Mas somente vivenciando o sofrimento as pessoas podem realmente aprender a ser gentis umas com as outras. A humanidade só pode crescer depois de conhecer a dor. É por isso que, como mensageiro de Deus, farei o mundo compreender a dor. Só então a paz será alcançada. Enquanto ele falava, a voz de Pen ficou mais apaixonada, e ele abriu bem os braços. Jiraiya-sensei, sou grato pelas lições que você me ensinou. Sem você eu não teria me tornado quem sou hoje. Jiraiya ficou em silêncio, ouvindo a filosofia distorcida de Nagato. Ele estava lutando para compreender o que havia transformado Nagato, antes tímido e bondoso, naquela situação. Foi guerra? Foi dor? Jiraiya-sensei, se palavras não conseguem alcançá-lo, então afaste-se e deixe isso comigo. Natsuru finalmente falou. Jiraiya hesitou com o coração doendo. Ver seu antigo aluno daquele jeito era doloroso demais para descrever. Algo deve ter dado errado no caminho. Ele cerrou os punhos. Você não é assim, Nagato. Seja um erro ou não, descobriremos em breve, respondeu Natsuru. Assim que eu os derrotar e confrontar o verdadeiro corpo de Nagato, a verdade se esclarecerá. Respirando fundo, Jiraiya deu um passo para trás. Agora Natsuru estava sozinho contra os 5 caminhos da dor restantes. Capítulo 296 – O poder da liberação rápida. Os olhos de Nagato ficaram frios enquanto observava a cena se desenrolar. Ele esperava que a chegada de Jiraiya ao menos aliviasse uma ou duas das dores das mãos de Natsuru. Contudo, parecia que isso não iria acontecer. Natsuru não tinha intenção de deixar Jiraiya ajudar, e o próprio Jiraiya parecia depositar absoluta confiança nele. Eles estavam realmente tão confiantes de que o 6º Hokage poderia enfrentá-lo sozinho? Até Nagato não conseguiu evitar uma onda de raiva ao pensar nisso. Ele soltou um bufo frio. HMPH. Natsuru, eu reconheço que sua força é impressionante, mas diante do poder de um deus, toda resistência é inútil. Com isso, Pen ativou sua habilidade pela primeira vez. Banstein.
puxada universal. Entretanto, o Natsuru que deveria ser atraído para Devapen não demonstrou nenhum movimento. O Rinnegan de Devapen se estreitou em confusão. Uma imagem residual. Conforme a imagem de Natsuru se dissipava lentamente, todos os pains imediatamente ficaram em alerta máximo, examinando os arredores. Finalmente, eles o avistaram, em pé no topo de uma grande árvore. Mas já era tarde demais. Natsuru completou seus selos de mão. Olhando para os 5 pains restantes, ele perguntou de repente: vocês já testemunharam a verdadeira velocidade divina? Liberação rápida, passo instantâneo. No momento seguinte, Natsuru desapareceu, até mesmo da visão do Rinnegan. A sensação de desconforto de Devapen aumentou. Se ele não conseguisse acompanhar os movimentos do oponente. Shiha Tensei. Empurrão todo-poderoso. Uma poderosa força repulsiva irrompeu de Devapen, varrendo tudo em seu caminho. Mas não tinha nada a ver com Natsuru, porque aos seus olhos o mundo inteiro parecia estar se arrastando. Em circunstâncias normais, Natsuru nem precisava realizar selos de mão para ativar a liberação rápida. Mas quando ele deliberadamente formou selos para isso significava que ele estava usando a liberação rápida em seu potencial máximo absoluto. Nesse nível, sua velocidade atingiu níveis assustadores. Há um ditado que diz: quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo parece passar. E agora, na percepção de Natsuru, o próprio tempo havia se esticado, tudo se movia a uma fração do seu ritmo normal. Não apenas as dores. Tudo. As folhas que caíam das árvores pareciam congeladas no ar, como se levassem séculos para chegar ao chão. Neste mundo de câmera lenta extrema, Natsuru foi o único que não foi afetado. Ele se moveu. Aparecendo atrás de um dos pains, ele estendeu a mão, formando um Rasengan. Com delicadeza, ele pressionou-o contra o corpo do alvo. Então, ele repetiu o processo. De novo. E de novo. 4 vezes no total. Rasengan, ataque quádruplo. Finalmente Natsuru retornou à sua posição original. E então, ele estalou os dedos. Bom, no momento em que o som soou, tudo voltou à velocidade normal. E naquele instante, 4 dos 5 pains restantes foram jogados no chão, enterrados profundamente na terra, criando 4 crateras de impacto separadas. Poeira e detritos irromperam no ar. Os resquícios das imagens residuais de Natsuru brilharam atrás deles, seus corpos ainda se contorcendo sob a força do Rasengan enquanto eram jogados no chão. O que é isso? O Rinnegan de Devapen se arregalou em descrença. O que acabou de acontecer? Por que 4 deles foram retirados instantaneamente? Naquele momento, ele se lembrou das palavras anteriores de Natsuru. Boa sorte mesmo? Sem chance. As pupilas de Pen se contraíram. Por mais inacreditável que parecesse, essa era a única explicação. E agora ele se encontrava em uma posição incômoda. A força de Pen vinha da divisão de suas habilidades. Mas contra um oponente como Natsuru, dividir seus poderes dessa maneira era uma desvantagem enorme. A habilidade do caminho humano de extrair almas? Inútil, já que exigia que o alvo fosse fisicamente contido. Natsuru estava muito além do alcance deles. A absorção de chakra do caminho preta? Muito lenta, incapaz de reagir a tempo antes de ser esmagada. O caminho Naraka, destinado a reviver os outros, desapareceu, eliminado antes mesmo de poder ser usado. E quanto ao caminho animal? Com sua convocação sendo contestada, ela se tornou efetivamente irrelevante. E agora que ele havia sido derrotado, as 5 criaturas invocadas desapareceram, deixando para trás nada além de espaço vazio. As feras invocadas que estavam lutando contra eles ficaram momentaneamente surpresas. Espera, o quê? Já? Poucos minutos se passaram e Natsuru já os havia eliminado. Onk! Manda soltou um bufo de desdém. Sem dizer mais nada, a enorme serpente desapareceu, dissolvendo seu contrato de invocação. Isso é inacreditável. Gamabunta ficou atordoado, seus olhos arregalados fixos em Natsuru. Será que o desastrado que eu sou pelo menos conseguiu ajudar? Gamaki murmurou, olhando para Natsuru. TCH. Isso foi meio decepcionante. Gamahiro embainhou sua lâmina. Ele inicialmente ficou preocupado quando viu seus oponentes empunhando o Rinnegan. Mas agora, parecia que essa preocupação era completamente desnecessária. Parecia que Gamahiro havia se preocupado à toa. A força atual de Natsuru estava muito além do que eles poderiam imaginar. Certo, não vamos mais ficar aqui. Vamos voltar, disse Gamabunta. Com isso, os 3 grandes sapos se dispersaram, deixando apenas a lesma para trás. Entre todas as feras invocadas, apenas a lesma não demonstrou surpresa com a demonstração avassaladora de poder de Natsuru. Embora fosse apenas um fragmento do corpo principal, ele mantinha as memórias do original.
Embora outros talvez não compreendessem completamente a força de Natsuru, a lesma, que o observou treinar na floresta Shikotsu, sabia melhor do que ninguém. Aos seus olhos, ele já havia superado o primeiro Hokage. A essa altura, ele era praticamente invencível no mundo ninja. A lesma não conseguiu evitar suspirar. Eles sempre acreditaram que se alguém seguisse esse caminho até o fim, rivalizaria com o primeiro Hokage. Mas nenhum deles esperava que o poder de Natsuru atingiria níveis tão avassaladores. A lesma olhou para ele novamente, dessa vez com um pensamento diferente em mente. Talvez esse caminho em si não fosse necessariamente tão forte. Mas como era Natsuru quem trilhava esse caminho, ele se tornou algo incomparável. Embora a maior parte das lesmas passasse a maior parte do tempo dormindo, elas estavam bem cientes dos esforços implacáveis de Natsuru na floresta Shikotsu. É por isso que ele alcançou alturas tão incríveis. Com esse pensamento final, a lesma também desapareceu. Lá embaixo, Pain não era o único que ficou atordoado, Jiraiya também estava completamente perplexo. Em apenas um instante, sem que ele sequer piscasse, 4 dos Pains foram abatidos. E não foi nem com alguma técnica divina. Eles foram derrotados com o Rasengan. Natsuru já havia se tornado tão poderoso que estava além de sua compreensão. Jiraiya engoliu em seco. Por um breve momento, ele se sentiu feliz por não ter interferido. Mesmo que ele ativasse o modo sábio, ele seria apenas um fardo para ele naquele momento. Enquanto isso, Natsuru, que tinha acabado de executar seu ataque de velocidade divina, estava sentindo a reação negativa. Uma dor lancinante espalhou-se por todo o seu corpo. Ele não conseguiu evitar suspirar. Como esperado, instantaneou os steps não era algo que pudesse ser usado de forma imprudente. Para lidar com esse tipo de velocidade extrema, ele precisava de algo como um cinto 555 com sangue de fótons e um sistema de armadura, nota. Referência à série Kamen Rider. Agora, com seu corpo físico suportando a tensão de tais velocidades, até mesmo ele só poderia durar um certo tempo. Ainda, mesmo que ele não conseguisse manter o ataque por muito tempo, ainda seria fácil executar um combo Rasengan de 6 golpes. A única razão pela qual ele não acertou Deva Pain também foi porque Pain já havia ativado seu campo de força repulsivo. Mesmo no modo de liberação rápida, diminuir a distância seria arriscado. Ele teve que admitir que a reação instantânea de Pain o salvou. Capítulo 297. Shibaku Tensei. Destruição planetária. No entanto, dizer isso dessa forma pode não ser totalmente preciso, já que os 6 caminhos da dor já estavam mortos. Eles estavam sendo meramente controlados por aquelas estranhas hastes negras que mantinham suas funções corporais. O que Natsuru destruiu foram justamente suas funções corporais, tornando impossível que fossem controlados pelas hastes negras. Então, embora suas funções corporais ainda estivessem presentes, não se podia negar que eles já estavam mortos. Nesse momento, Deva Pain olhou para Natsuru e disse: "Sua liberação rápida não pode ser usada indefinidamente, pode? Você adivinhou?" Natsuru estreitou os olhos em resposta. Suponho que seu corpo não consiga suportar essa velocidade por muito tempo. A dor parecia confirmar sua própria especulação. Ele continuou pensando em voz alta. Se você pudesse usar essa velocidade sem limites, então eu provavelmente já teria sido derrotado pelo seu Rasengan, assim como os outros 4 Pains. Olhando fixamente para Natsuru, ele continuou. Mas eu ainda estou aqui. Não seria só porque eu queria conversar um pouco com você? Perguntou Natsuru. Você disse uma vez ao Jiraiya-sensei que depois de me derrotar, procuraria respostas no meu corpo real. Isso significa que você deveria ser capaz de sentir o chakra transmitido pelas hastes negras e saber onde meu corpo real está. Então, não há motivo para você ficar e conversar comigo, analisou Deva Pain antes de falar. Impressionante. Natsuru não negou desta vez. Seu oponente havia deduzido muito com apenas algumas palavras. Era verdade. Ele não conseguia usar suas técnicas de liberação rápida continuamente naquele momento. Deva Pain ficou em silêncio. Mas mesmo que ele descobrisse, e daí? Ele era o único Pain que restava. O que ele poderia fazer agora? Banstein, puxada universal. Shia Tensei, empurrão todo-poderoso. Mesmo que Natsuru não pudesse usar sua liberação rápida e passos instantâneos, sua velocidade ainda era absurdamente rápida. Travar sua posição era quase impossível. Neste momento, Deva Pain sentiu uma sensação de impotência, como se nenhuma de suas habilidades pudesse funcionar. Foi a primeira vez que ele experimentou esse sentimento. Mas isso não era surpreendente. Só porque Deva Pain não tinha sentido isso antes não significava que o problema não existisse. As habilidades do Rinnegan eram simplesmente de um nível alto demais. Contra inimigos que não haviam alcançado o nível Super Kage, a diferença de poder era absoluta. Embora essa fraqueza sempre tenha existido, ela nunca se manifestou porque a lacuna era intransponível. Mas agora, diante de Natsuru, todas as fraquezas do Rinnegan estavam sendo expostas. Embora os 6 caminhos da dor pudessem agir e atacar juntos, suas habilidades não podiam ser usadas simultaneamente. Isso era diferente de controlar marionetes.
As habilidades das marionetes eram inerentes aos seus mecanismos, então elas podiam ativar diferentes técnicas apenas apertando um botão. No entanto, as habilidades de Pen eram transmitidas do Rinnegan de Nagato para cada corpo. Nagato não conseguia usar múltiplas habilidades do Rinnegan ao mesmo tempo, o que significava que além do Taijutsu, os 6 caminhos de Pen não podiam cooperar verdadeiramente em batalha. O resultado dessa incapacidade de coordenar e usar múltiplas habilidades ao mesmo tempo foi que o nível geral de ameaça do Rinnegan foi drasticamente reduzido. Se fosse o próprio Nagato, ele poderia usar todas as suas habilidades de uma vez, e seu poder de combate aumentaria significativamente. Mesmo que tivesse dificuldade em mover as pernas, Devapen olhou para Natsuru e finalmente formou um selo de mão, preparando-se para um último movimento desesperado. Levantando ambas as mãos em direção ao céu, uma enorme esfera negra apareceu acima. Quando a esfera negra emergiu, o chão tremeu e se rachou. Natsuru sentiu a imensa atração gravitacional da esfera negra. No instante seguinte, seu corpo tremeu levemente. O chão abaixo dele se quebrou e subiu em direção à esfera no céu. Então este é o Shibaku Tensei? Natsuru ficou surpreso. Como esperado do Rinnegan, este poder era realmente formidável. Ele olhou para Jiraiya e num piscar de olhos apareceu ao lado dele. Jiraiya-sensei, você deveria voltar primeiro. Eu cuido dele e te encontro mais tarde, disse Natsuru. Desculpe pelo incômodo, Jiraiya não recusou. Aquele nível de batalha estava além de sua compreensão. Fossem os passos instantâneos de Natsuru ou a força aterrorizante no céu, ele simplesmente não podia intervir. Jiraiya olhou para Devapen com o coração pesado. Então, Natsuru usou o deus voador do trovão para teletransportar Jiraiya para longe. Quanto a si mesmo, não conseguiu escapar. Se ele ousasse sair, Devapen não hesitaria em jogar Shibaku Tensei em Konoha. Hai! Naquele momento, Devapen soltou um rugido furioso e seu chakra aumentou violentamente. Com seu grito, a atração gravitacional do Shibaku Tensei se intensificou. No entanto, desta vez, Natsuru não resistiu à atração, nem tentou atacá-lo diretamente. Sob essa poderosa força gravitacional, lidar com Devapen era muito difícil. Até mesmo as marcas do deus voador do trovão que ele havia deixado para trás estavam sendo puxadas em direção ao Shibaku Tensei, impossibilitando-o de usá-las para se teletransportar para perto de Devapen. Mas Natsuru não tinha intenção de resolver isso derrotando Devapen. Hoje ele iria quebrar o Shibaku Tensei com seu próprio poder. Enquanto era atraído em direção à esfera negra, a expressão de Natsuru permaneceu calma. Uma esfera metálica se materializou diante dele. No instante seguinte, um raio crepitou ao redor de seu corpo, e o magnetismo atingiu seu ápice. Como havia uma imensa força gravitacional à sua frente, ele simplesmente a usaria a seu favor, nem precisaria mirar. Natsuru estendeu a mão e moveu o dedo em direção à esfera metálica que girava, mas permanecia relativamente imóvel com ele. No instante seguinte, um raio de energia infundido por um relâmpago foi disparado em direção ao enorme Shibaku Tensei envolto em pedra no céu. Canhão elétrico ninjutsu. Desta vez, o Ryugun não foi apenas reforçado pela força eletromagnética, mas também pela atração gravitacional do Shibaku Tensei, tornando-o ainda mais rápido. E a velocidade do canhão elétrico se traduzia diretamente em seu poder. Quase instantaneamente, o raio de energia atingiu o Shibaku Tensei, provocando uma explosão massiva em sua superfície. No entanto, a esfera em si não se estilhaçou. Parecia que um único canhão de elétrico não seria suficiente para destruir o Shibaku Tensei, um resultado dentro das expectativas de Natsuru. Mas Natsuru não hesitou. Se um canhão elétrico não bastasse, ele dispararia vários. A razão pela qual ele não utilizou o jutsu do clone das sombras de Shuriken foi porque atravessar um único ponto era a estratégia mais eficaz. O jutsu do clone das sombras de Shuriken dispersava os ataques muito amplamente para conseguir isso. Então, em vez disso, várias esferas metálicas se materializaram ao redor de Natsuru, enquanto os raios ao seu redor ficaram tão brilhantes que pareciam a luz do sol. Então, múltiplas rajadas de energia foram disparadas em direção ao Shibaku Tensei em rápida sucessão. Assim que uma atingiu e causou uma explosão, outra imediatamente se seguiu, atingindo exatamente o mesmo local antes mesmo que a explosão anterior se dissipasse. Isso continuou até que o quarto canhão de elétrico finalmente destruiu todas as camadas de pedra ao redor do Shibaku Tensei. E então, o quinto canhão elétrico disparou, perfurando diretamente o núcleo negro original da esfera. Urg! No exato momento em que a esfera negra foi penetrada, Devapen tossiu uma grande quantidade de sangue, como se tivesse sofrido um golpe devastador. Ao mesmo tempo, Natsuru sentiu seu corpo ficar mais leve quando a imensa força gravitacional desapareceu. Ele desceu lentamente em direção ao chão. Enquanto isso, a enorme esfera de terra e árvores no céu, que antes parecia imóvel, finalmente começou a desmoronar, com seus fragmentos caindo em direção à terra. É claro que alguns dos destroços também foram arremessados em direção a Natsuru. Entretanto, no momento em que qualquer pedra ou árvore se aproximava dele, ela era instantaneamente pulverizada em pó fino, dispersando-se inofensivamente no ar. Nesse momento, Natsuru voltou seu olhar para Devapen, que agora estava ajoelhado no chão, ofegante, como se sua alma estivesse escapando de seu corpo. Natsuru falou calmamente. Essa deve ser sua técnica final, certo? Devapen não respondeu. Ele apenas continuou ofegante. Parece que você perdeu, disse Natsuru secamente, antes de dar um passo à frente na direção dele. Capítulo 298. O desespero de Nagato e o Zetsu Negro. Como isso é possível?
Devapen agarrou o peito, ajoelhando-se sobre um joelho, encarando Natsuru que se aproximava com olhos cheios de profunda confusão. Por que o poder de um deus foi destruído tão fácil e completamente? Será que a força do oponente já havia superado a de um deus? Ele nunca havia enfrentado um inimigo antes, e agora o primeiro inimigo que ele enfrentou era incrivelmente forte. Nagato não conseguia compreender nada. Era como se o nível máximo do jogo fosse 30, e ele, como um chefe de nível 50, pudesse dominar tudo naturalmente. Mas eis que do nada surgiu um monstro de nível 60 que não seguia as regras. Pela primeira vez desde que aceitou totalmente o poder do Rinnegan, Nagato se sentiu perdido. Eu perdi. Por fim, Devapen olhou para Natsuru, que agora estava ao alcance da mão. Ele falou sem usar mais nenhuma de suas habilidades, pois não era mais necessário. Nesse momento Natsuru olhou para Devapen um tanto atordoado. Então, ele já havia cuidado dos 6 caminhos da dor? Não foi fácil demais? Natsuru sentiu como se nem tivesse se esforçado ao máximo. Mas a realidade estava bem na frente dele, e ele não tinha escolha a não ser aceitá-la. Ele nunca tivera uma referência concreta para avaliar sua própria força. Não tinha ideia de onde se situava na escala geral de poder, mas agora parecia que mesmo entre os lutadores de nível Super Kage, ele era bastante formidável. Enquanto contemplava, Natsuru olhou para Devapen. No final, optou por não destruí-lo com o Rasengan como fizera com os outros Pains. Em vez disso, estendeu a mão, canalizando o chakra Senjutsu para o corpo de Pen. No momento seguinte, todas as hastes negras incrustadas no corpo foram expelidas à força. Sem as hastes negras para transmitir chakra, Pen, que originalmente era Yaiko, perdeu toda a consciência e caiu no chão. Natsuru olhou para Pen, não para o cadáver de Yaiko. Afinal, ele era discípulo de Jiraiya e de certa forma seu superior. No entanto, Yaiko não significava nada emocionalmente para Natsuru. Então, ele simplesmente entregaria o corpo a Jiraiya para um enterro digno. Jiraiya deve estar se sentindo bastante complicado agora. Após selar o cadáver de Yaiko em um pergaminho, Natsuru se virou em uma determinada direção. Em seguida chegou a hora de conhecer Nagato pessoalmente, é claro, com Jiraiya. Se a persuasão fosse possível, valeria a pena tentar. Afinal, neste mundo Nagato não havia matado Jiraiya, então não havia ódio profundo que não pudesse ser resolvido. Natsuru não era do tipo que responsabilizaria Nagato por coisas que ele nunca havia feito. No máximo, ele poderia lhe dar uma surra para desabafar um pouco da frustração com a linha do tempo original. Com isso em mente, a figura de Natsuru desapareceu. Tosse, tosse, tosse. Dentro de uma enorme cavidade em uma árvore, uma figura frágil estava sentada dentro de uma engenhoca peculiar. Era Nagato. Seus cabelos, antes ruivos e brilhantes, uma marca registrada do clã Uzumaki, haviam empalidecido e murchado devido ao consumo excessivo de chakra. Seus braços e costelas estavam dolorosamente finos e claramente visíveis. Suas costas estavam perfuradas por inúmeras hastes negras, do mesmo tipo encontrado nos 6 caminhos da dor. Naquele momento, Nagato tossiu violentamente, como se tivesse sido severamente sacudido. Um bocado de sangue jorrou de seus lábios, e todos os bastões negros incrustados em seu corpo caíram. Não havia mais necessidade deles. Os bastões eram meros transmissores de chakra, e com o desaparecimento dos 6 caminhos da dor, haviam perdido seu propósito. Nagato, você está bem? Conan correu para apoiá-lo, com preocupação evidente em seus olhos. Estou bem, Conan. Prepare-se para receber o 6º Hokage. Nagato, encostando-se fracamente na máquina, falou com um tom pesado. Nagato, você quer dizer? Os olhos de Conan se arregalaram em descrença. Como isso aconteceu tão rápido? Embora tivesse uma vaga sensação de que o 6º Hokage não seria um oponente fácil, ela nunca imaginou que ele pudesse derrotar os 6 caminhos de Pen, muito menos tão rapidamente. Sim, o poder do 6º Hokage é insondável. A voz de Nagato carregava um traço de amargura. Ele percebeu que seus 6 caminhos da dor não conseguiram sequer levar Natsuru à sua força máxima. E ele estava certo, Natsuru ainda nem tinha usado seu orbe explosivo de busca da verdade. Algo como Shibaku Tensei. Natsuru só precisava lançar um orbe explosivo da busca da verdade, e bum, todo o Shibaku Tensei seria reduzido a pó. Então, devemos recuar? Conan perguntou ansiosamente. Não há escapatória. O 6º Hokage já localizou minha localização. Mesmo que ele se atrase no caminho, eu, com meu corpo imóvel, não tenho chance de derrotá-lo. Nagato respondeu com resignação. Conan, se você quiser, você deve ir embora primeiro. Nagato olhou para Conan, tentando persuadi-la. Se você não vai embora, eu também não vou. A resposta de Conan foi firme. Eu vejo. Nagato deu um sorriso amargo. Ele já esperava por essa resposta. Sabia o tempo todo que Conan se recusaria a ir embora, mas mesmo assim perguntou, agarrando-se a um fio de esperança. É melhor que uma pessoa morra do que as duas, certo? Mas ele não insistiu no assunto. Talvez ficar com ele não significasse necessariamente a morte de Conan, especialmente com Jiraiya presente. Conan nunca fizera nada que prejudicasse Konoha diretamente. Dada a natureza de Jiraiya, ele não dificultaria as coisas para ela. A única coisa que preocupava Nagato era: Conan escolheria segui-lo na morte? Nagato ponderou. Quanto à outra opção, enfrentar Natsuru em batalha com seu corpo verdadeiro. Para ser honesto, Nagato sabia que se ele se esforçasse ao máximo, seu verdadeiro eu seria mais forte que os 6 caminhos de Pen. Mas mesmo assim, ele não via esperança de vitória. Naquele momento, uma voz rouca ecoou de repente. E então você realmente perdeu.
As pupilas de Nagato se contraíram bruscamente quando ele se virou para Conan, apenas para ver que metade do corpo dela já estava envolto por uma substância preta e pegajosa. Nagato sabia exatamente o que era. Zetsu, o que você está fazendo? Nagato rugiu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, tossiu outro bocado de sangue. E você não está em posição de ameaçar ninguém, Nagato. Zetsu negro zombou. Conan lutou, tentando resistir, mas mal conseguia se mover. Não machuque Conan. O que você quer? Nagato exigiu friamente. Simples. Seu Rinnegan. Se você não quer que seu anjo desapareça em outra dimensão, então entregue o Rinnegan você mesmo. Zetsu negro finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Ele não estava ganhando tempo, ele estava genuinamente preocupado que Natsuru pudesse chegar a qualquer momento. Esse era o plano que ele havia arquitetado com Obito. Unir-se a Conan, segui-la e quando Nagato perdesse, tomar posse do Rinnegan. Originalmente Zetsu negro queria possuir Nagato diretamente, aproveitando sua habilidade única de permanecer indetectável. Mas o problema era que sua posse não era perfeita. Se o hospedeiro tivesse força de vontade suficiente, ele poderia resistir. E a vontade de Nagato era, sem dúvida, forte. Então Obito sugeriu que ele se unisse a Conan. Dessa forma, se Nagato quisesse resistir, ele não conseguiria. E como Obito previu, Nagato não abandonaria Conan. Nagato, não dê isso a eles. Conan gritou desesperadamente, mal conseguindo resistir. Zetsu negro suspirou. Como Conan ainda estava em boas condições, ele ainda não conseguia controlá-la completamente. Mas não importava, a situação atual era exatamente o que ele e Obito queriam. Tudo bem, eu os darei a você. A voz de Nagato estava cheia de amargura. Nagato, o coração de Conan se apertou. Por que era sempre assim? Por que ela era sempre a capturada, sempre tão impotente? Naquela época, Yaiko morreu. E agora? Mas como posso confiar que você não vai voltar atrás na sua palavra depois de tê-los? Nagato encarou Zetsu negro. Agora tinha certeza de que o homem que se dizia ser Madara Uchiha era uma fraude. E se você não acredita em mim, então acho que não tenho escolha. Zetsu negro fingiu indiferença, preparando-se para tirar a vida de Conan. Pare! Nagato cerrou os dentes. Naquele momento, ele desejou desesperadamente que Natsuru chegasse mais rápido. Caso contrário, não haveria saída. Ao ver a expressão de Nagato, Zetsu negro zombou. Se não fosse pela necessidade de nos protegermos do sexto Hokage, por que iríamos tão longe? Então, Nagato, você precisa fazer sua escolha agora. Nagato permaneceu em silêncio, olhando para Conan. Ela continuava a lhe lançar olhares desesperados, insistindo para que ele não fosse tolo. Mesmo que ele entregasse o Rinnegan, eles não os deixariam ir. Já tinha sido assim antes e seria assim agora. Nagato entendia isso, mas se ele lhes desse o Rinnegan, haveria pelo menos uma chance de Conan sobreviver. Senão, Conan certamente estaria em perigo. Ele já havia perdido Yaiko. Como suportaria perder Conan também? Quanto à sua própria vida, isso era o menos importante. Os pensamentos de Nagato se agitaram violentamente. Ele olhou para Conan e de repente percebeu algo. Ela ainda tinha algum controle sobre o próprio corpo. Isso significava que o Zetsu negro não conseguia controlá-la completamente. Nagato respirou fundo e tomou sua decisão. Sem hesitar, estendeu a mão direita em direção às órbitas oculares e arrancou os próprios olhos à força. O sangue jorrou instantaneamente e a avassaladora sensação de poder que ele sempre conhecera desapareceu. Mas essa sensação quase o fez rir. Que onipotência! Ele não conseguia nem derrotar um mero humano. Que tipo de onipotência era essa? Se sacrificar esse suposto poder pudesse salvar a vida de seu camarada. Então ele não precisava disso. Ao mesmo tempo, Nagato sentiu uma estranha leveza em seu corpo, como se finalmente tivesse se livrado de algo que seu corpo nunca foi feito para suportar. Zetsu negro sorriu. Afinal, tinha funcionado. Como Obito previra, as emoções eram a chave para controlar Nagato. Se tivessem tentado forçá-lo, a batalha poderia ter se tornado prolongada. E como Nagato possuía o Rinnegan, ele poderia ter resistido. Nada disso importava agora. O que importava era que se eles continuassem enrolando por muito tempo e Natsuru chegasse, tudo estaria acabado. Obito já estava a caminho. Ele vinha monitorando a luta de Natsuru com os 6 caminhos de Pen, mas não tinha certeza de como tinha sido. A julgar pelo momento, porém, parecia que o sexto Hokage havia dominado completamente a batalha. Mas enquanto Zetsu negro saboreava seu sucesso, seus olhos se arregalaram em choque. Nagato jogou o Rinnegan no ar, e então ele rapidamente formou selos de mão. O que você está fazendo? Zetsu negro rugiu, percebendo que algo estava errado. Ele imediatamente tentou controlar Conan para recuperar os olhos. Mas o corpo de Conan ainda estava intacto, ela não estava totalmente sob seu controle. A essa altura, Nagato já havia terminado seus selos de mão. Era um jutsu que Jiraiya lhe ensinara há muito tempo. Liberação de vento, palma da vendaval. Com um grito, Nagato atacou com toda sua força, enviando uma poderosa rajada de vento em direção ao Rinnegan no ar. Droga! Zetsu negro percebeu seu plano instantaneamente. Se ele não se separasse imediatamente de Conan e interceptasse os olhos, Nagato os destruiria. Seu desgraçado! Xingando furiosamente, Zetsu negro não teve escolha a não ser abandonar Conan e correr em direção ao Rinnegan. Se os olhos fossem destruídos, tudo o que ele planejara por tanto tempo estaria arruinado. Ele perderia a razão se isso acontecesse. No momento em que Zetsu negro a deixou, Conan rapidamente formou selos de mão. Ninjutsu, dança do Shikigami.
Seu corpo se dissolveu em inúmeras folhas de papel, que se juntaram novamente ao lado de Nagato quando ela o pegou. No céu, o Zetsu negro se transformou em uma poça negra como tinta, envolvendo o Rinnegan para protegê-lo do ataque. Conan, recupere o Rinnegan! Nagato gritou novamente. Ele não ansiava pelo poder do Rinnegan, mas isso não significava que o entregaria ao Zetsu negro e a óbito. Entendido. Conan hesitou. Naquele momento Nagato estava em seu estado mais fraco. Se alguém o atacasse agora, ele não conseguiria se defender. Mas as palavras de Nagato ecoaram em seus ouvidos. No final, ela tomou sua decisão. Ela recuperaria o Rinnegan. E tarde demais. Da poça negra, um único olho se abriu de repente, um Sharingan. Os 3 Tomoe do Sharingan começaram a girar e logo se transformaram em um padrão único. Se Kakashi estivesse aqui, ele reconheceria instantaneamente, esse era o mesmo padrão do seu próprio Mangekyou Sharingan. Selo de transcrição. Zetsu negro zombou. Seu corpo gradualmente começou a desaparecer de vista. Conan, ele se foi? Perguntou Nagato. Sem o Rinnegan, ele não conseguia mais ver as assinaturas de chakra. Não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Sim, ele usou a técnica de intangibilidade de Tobi para escapar. A voz de Conan tremeu enquanto ela olhava para as órbitas oculares ainda sangrando de Nagato. Ela deu um passo à frente, pegou um lenço limpo e limpou delicadamente o sangue do rosto dele. Desculpe, Nagato. A culpa foi toda minha. Fui muito descuidado. Não é culpa sua. Mesmo que você estivesse ao meu lado o tempo todo, meu Rinnegan não conseguiria nem senti-lo. Se eu não conseguir detectá-lo, como você poderia? Nagato não estava bravo com ela. Em vez disso, sorriu. No mínimo, sobrevivemos. Conan estremeceu com as palavras dele. Então pensou em uma certa figura familiar e assentiu silenciosamente. Sim, no mínimo eles sobreviveram. Mesmo que tivessem perdido o poder do Rinnegan. Agora finalmente podemos descansar um pouco e esperar a chegada do 6º Hokage. A voz de Nagato estava carregada de exaustão. Milímetros. Conan assentiu. Desta vez ela não tentou persuadir Nagato a fugir. Enquanto isso, Obito corria em direção ao local onde estavam. No entanto, durante o trajeto, sentiu de repente o selo de transcrição que havia plantado sendo ativado. Algo aconteceu. Depois de hesitar por um momento, ele decidiu recuar para a dimensão Kamui para se encontrar primeiro com Zetsu negro. Se o plano tivesse falhado e ele chegasse ao local de Nagato, não haveria como Nagato deixá-lo ir. Afinal, ele não era Natsuru. O Nagato portador de um Rinnegan não era alguém que ele conseguiria enfrentar sozinho. Então, ele precisava confirmar com Zetsu negro primeiro. O plano tinha dado certo? O que exatamente tinha acontecido? Em outro lugar, Natsuru se movia rapidamente em direção ao oco da árvore, com Jiraiya seguindo logo atrás. Ele não tinha ideia do que Obito e Zetsu negro estavam planejando. E não havia como ele prever que Nagato seria enganado tão completamente. Capítulo 299. Jiraiya, Nagato e Conan se encontram. No espaço sobrenatural. Não havia sol. Não havia terra. Apenas uma extensão infinita de imponentes pilares quadrados pretos de alturas variadas, estendendo-se infinitamente abaixo. O material desses pilares era desconhecido. Este espaço estava completamente silencioso, sem vento, sem som, como se fosse um lugar de morte. Sobre um desses pilares estava uma figura com um manto negro adornado com nuvens vermelhas, usando uma máscara espiralada. Ao lado dele, havia uma poça de um líquido negro como tinta. Obito e Zetsu negro. Obito olhou ao redor, confirmando que nem Conan nem Nagato haviam sido puxados para o espaço. Ele imediatamente percebeu que algo havia dado errado. De acordo com o plano original, Zetsu negro assumiria o controle de Conan, embora ele não pudesse matá-la imediatamente já que ela não estava ferida. Simplesmente usá-la como alavanca para forçar Nagato a entregar o Rinnegan seria o suficiente. Nesse ponto, Zetsu negro pôde ativar o selo de transcrição que havia deixado para trás, puxando Nagato e Conan para essa dimensão. Ali, sem água ou comida, eles não passariam de presas. Mesmo que Conan fosse difícil de lidar, a fome acabaria dando conta do recado. Mas agora, apenas Zetsu negro estava aqui. Isso significava que o plano havia falhado. Você recebeu o Rinnegan? Obito perguntou impacientemente. Sim. Os olhos do Zetsu negro emergiram da poça negra. Vendo isso, Obito finalmente expirou de alívio. Ele pegou o Rinnegan do Zetsu negro. Embora não tivessem capturado Conan ou Nagato, pelo menos haviam alcançado seu objetivo mínimo. Se eles tivessem passado todo esse tempo planejando, apenas para irem embora de mãos vazias, Obito honestamente não saberia o que fazer. Ele assistiu a toda a batalha entre Natsuru e os 6 caminhos de Pen. Para ele, os 6 caminhos da dor já eram uma força de pesadelo. Porém, contra Natsuru, eles eram como crianças enfrentando um adulto completamente impotentes. E o pior de tudo é que Natsuru nem sequer havia usado toda a sua força. No mínimo pelo que Obito observou, Natsuru não usou o deus voador do trovão, exceto por uma única ocasião, quando teletransportou Jiraiya para longe. Então, se o Zetsu negro não tivesse conseguido recuperar o Rinnegan e ele tivesse acabado nas mãos de Natsuru, Obito nem ia tentar recuperá-lo. Isso era problema de outra pessoa, ele não queria ter nada a ver com isso. Mesmo com sua intangibilidade, ele não tinha nenhuma confiança em enfrentar Natsuru. Felizmente Zetsu negro havia conseguido. Isso significava que eles não precisavam mais enfrentá-lo de frente. Quanto à captura da 9 Caudas, Obito não voltaria para Konoha.
Com o sexto Hokage lá, a única maneira de obter a Kyuubi era se ela, de alguma forma, acabasse fora da proteção de Natsuru. E isso realmente aconteceria? Não. Zetsu Negro então começou a explicar o que havia acontecido. Então, mesmo nessas condições, Nagato ainda não era fácil de manipular. Zombou Obito. Ele não estava surpreso. Se tivesse sido Nagato mais jovem e ingênuo, o plano teria funcionado perfeitamente. Mas depois de tudo que Nagato passou, ele cresceu. O que fazemos agora? Perguntou Zetsu Negro, referindo-se à questão da Nove Caudas. Capturar a Nove Caudas sob a supervisão do sexto Hokage é impossível. Precisamos de outro plano. Obito colocou a mão no bolso da capa e tirou um pequeno orbe. O que é isso? Zetsu Negro imediatamente sentiu o poderoso chakra da Nove Caudas contido nele e franziu a testa. Ele nunca tinha visto isso antes. Obito estava escondendo algo dele? Eu peguei. A expressão de Obito sob a máscara era ilegível. Você pegou? Zetsu Negro parecia duvidoso. Sim, eu o encontrei no campo de batalha onde Natsuru lutou contra os 6 caminhos de Pen. Parece que o sexto Hokage o carregava consigo, mas quando Deva Pen ativou o Shibaku Tensei, o puxão deve tê-lo soltado. Zetsu Negro ficou em silêncio. Esse tipo de coincidência era realmente possível? Até Obito não tinha certeza. Ele se perguntava se Natsuru havia feito aquilo de propósito, mas não parecia haver nenhuma razão lógica para que Natsuru lhes desse aquilo de propósito. Depois de pensar um pouco, Obito atribuiu isso a um acidente. De qualquer forma, não havia como ele devolver. Tem uma marca do deus voador do trovão? Perguntou Zetsu Negro cautelosamente. Não, eu verifiquei. Obito foi extremamente cauteloso antes mesmo de tocar na coisa. Se houvesse uma marca do deus voador do trovão nele, ele não teria ousado tocá-lo. A última coisa que ele precisava era agarrá-lo e de repente ser esmagado por um Rasengan. Eu vejo. Nem mesmo Zetsu Negro conseguiu descobrir. Mas Obito estava certo, esta era uma oportunidade. Com esse chakra da Nove Caudas, eles poderiam ao menos despertar parcialmente a estátua demoníaca do caminho exterior. Não estaria em potência máxima. Mas seria o suficiente para lutar contra o sexto Hokage? Pela primeira vez, Zetsu Negro hesitou. Algo em seus instintos lhe dizia que mesmo com tudo pronto, o sexto Hokage não seria um oponente fácil. Ele rapidamente afastou o pensamento. Impossível. Não importava o quão forte aquele homem fosse, ele não poderia ter poder de nível dos 6 caminhos. Ele poderia? Zetsu Negro deixou o pensamento de lado, mas uma persistente sensação de pavor permaneceu em seu coração. Mundo exterior. Enquanto isso, Natsuru estava monitorando o orbe que ele usou para armazenar o chakra da Kyuubi tirado do garoto chamado Sora. Como esperado, ele não sentiu mais sua presença. O que significava que Obito o havia pegado. Isso foi intencional. A essa altura, a Akatsuki provavelmente já tinha o chakra do 8 caudas, mesmo que não tivessem capturado a fera em si. Então por que não dar-lhes um pequeno empurrão? A expressão de Natsuru permaneceu inalterada quando ele e Jiraiya chegaram ao enorme oco da árvore. Então, ambos franziram a testa e sentiram cheiro de sangue. Trocando olhares, uma sensação de mau presságio tomou conta do coração de Jiraiya quando eles entraram. Você está atrasado, sexto Hokage. Uma voz fraca ecoou pelo oco da árvore no momento em que eles entraram. Jiraiya-sensei. Conan olhou para eles, surpreendentemente calmo. Então, Natsuru e Jiraiya os viram. Conan. E dentro de uma engenhoca estranha, Nagato, com os olhos fechados, sangue fresco ainda vazando de suas órbitas vazias. O que aconteceu? Nagato, seu Rinnegan. A voz de Jiraiya estava cheia de choque. Os olhos de Natsuru se estreitaram. Obito realmente teve força para arrancar os olhos de Nagato? Ele sabia com certeza que Obito não era tão poderoso. Mesmo um ataque furtivo não teria sido suficiente para arrancar os 2 olhos de uma vez. Alguma coisa não bateu. Nagato, Conan, o que aconteceu depois que eu fui embora? Como Yaiko morreu? Jiraiya respirou fundo, sua voz cheia de emoção contida. Qual o sentido de perguntar agora, Jiraiya-sensei? Nagato falou amargamente. Eu perdi. E como perdedor, aceito minha punição. Ele fez uma pausa e sua voz suavizou. Mas, Jiraiya-sensei, eu imploro por favor, poupe Conan. Ela estava apenas seguindo minhas ordens. Ela nunca fez mal a Konoha. Ela é inocente. Nagato, você não precisa. A voz de Conan vacilou, mas ela permaneceu resoluta. Se você se for, não terei mais razão para viver. Nagato estremeceu. Suspirou profundamente. Sexto Hokage. Você também é aluno do Jiraiya-sensei, não é? Sim. Então, devo chamá-lo de sênior? Natsuru perguntou curioso. Nagato sorriu amargamente. Eu não mereço tal título. Mas tenho um pedido a fazer. Ao ouvir as palavras de Natsuru, Conan hesitou por um momento. Um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Se for Jiraiya-sensei, talvez até Nagato possa sobreviver? Com essa nova esperança, Conan, carregando um pouco de culpa, finalmente falou. Tudo bem. Vou te contar tudo, Jiraiya-sensei. Nagato abriu a boca levemente como se quisesse dizer algo, mas no final permaneceu em silêncio. Para ele, sua própria vida não importava, apenas a segurança de Conan importava. Mas se ele morresse, Conan também não viveria. Esse foi o maior dilema. Talvez Conan sentisse o mesmo. Suas vidas estavam interligadas há muito tempo.
Conan levou um momento para organizar seus pensamentos e então começou sua história. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, depois que Jiraiya os deixou, eles encontraram seu próprio caminho e fundaram a Akatsuki. Naquela época, porém, a Akatsuki não era nada parecida com a organização que se tornou mais tarde. Era o sonho de Yaiko. Yaiko acreditava em alcançar a paz mundial sem recorrer à violência extrema. Com o tempo, muitos se juntaram a eles, e a Akatsuki cresceu em tamanho e influência, ganhando uma grande reputação. Ao ouvir isso, Jiraiya assentiu. Ele já tinha ouvido falar deles naquela época e se sentia orgulhoso deles. Mas isso também o confundia. O que aconteceu? O que levou à morte de Yaiko? Como a Akatsuki se tornou o que é hoje? Conan continuou sua expressão escurecendo de ódio. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, Hanzo da Salamandra os enganou. Ele alegou que queria usar a força da Akatsuki para negociar a paz com as principais nações, Fogo, Vento e Terra. Como eles se dedicaram à paz mundial, eles confiaram nele. Mas era tudo uma armadilha. Hanzo se aliou secretamente a Danzo de Konoha e os emboscou no local do encontro. Hanzo capturou Conan e usou sua vida para forçar Nagato a fazer uma escolha impossível, matar Yaiko ou ela morreria. Nesse momento, o rosto de Conan estava coberto de lágrimas. Mesmo depois de todos esses anos, a dor ainda era insuportável. Nagato não conseguia decidir, ele não conseguia fazer. Mas Yaiko? Yaiko se jogou na kunai de Nagato e morreu nos braços dele. Jiraiya cerrou os punhos. Era exatamente como ele temia. Danzo de novo? Por que Danzo sempre esteve no centro de tais tragédias? Quantas vidas ele teve que arruinar antes de ficar satisfeito? Jiraiya de repente sentiu que deixar Danzo morrer naquela época tinha sido misericordioso demais. Agora ele não se importaria em arrastar seu cadáver para fora e profaná-lo. Enquanto isso, Conan continuou. Hanzo nunca teve a intenção de poupá-los. Ele queria exterminar a Akatsuki antes que se tornassem uma ameaça real ao seu governo. Mas naquele momento, o Rinnegan de Nagato despertou completamente. Com poderes divinos, ele aniquilou as forças de Hanzo e Danzo. Apenas Hanzo e Danzo escaparam com vida. Nesse momento, a expressão de Conan era uma mistura de satisfação e tristeza. Após a morte de Yaiko, Nagato tornou-se o líder da Akatsuki. Ele criou os 6 caminhos da dor usando o poder do Rinnegan. E o corpo de Yaiko tornou-se o Devapen. Com seu novo poder, Nagato matou Hanzo e tomou o controle de Amegakure. Jiraiya apertou o braço com mais força. Danzo. De novo. Aquele desgraçado. Por que ele sempre estava por trás dessas tragédias? Enquanto isso, Conan continuou. Então, alguém que se autodenominava Madara Uchiha se aproximou de nós. Os olhos de Jiraiya se arregalaram. Madara? Impossível. Isso não fazia sentido. Madara já tinha morrido há muito tempo. Sim, ele se apresentou como Madara Uchiha e possuía um Sharingan forte o suficiente para controlar bestas com cauda. Conan reconheceu o ceticismo de Jiraiya, mas continuou. Continue, disse Natsuru. Já conheci esse homem antes. Ele não é o Madara. Conan olhou para Natsuru antes de continuar. Ele já havia nos abordado antes, mas Yaiko recusou. Após a morte de Yaiko, porém, Nagato aceitou sua oferta. E assim, o objetivo da Akatsuki mudou. Começamos a reunir as bestas com cauda, desenvolver jutsus proibidos, criar armas de destruição em massa. O objetivo era acumular poder capaz de obliterar nações inteiras em um instante, incutir medo, fazer as pessoas sentirem uma dor insuportável e assim, forçar o mundo à paz. E a partir daí, você sabe o resto. Assim que acumulamos riqueza e força suficientes, começamos a capturar as bestas com cauda. Jiraiya exalou lentamente. Entendo. Sua voz estava carregada de tristeza. Mas isso é realmente paz? A voz de Nagato era fria. Jiraiya sensei, as pessoas nunca se entenderão de verdade. Se pudessem, Yaiko ainda estaria vivo. A verdadeira paz é impossível sem força extrema. Jiraiya abriu a boca, mas ficou sem palavras. Nagato havia vivenciado esse sofrimento em primeira mão. O que ele poderia dizer para neutralizar isso? Se não conseguia mudar o coração de Nagato, então como poderia deixá-lo viver? Natsuru lhe dera o direito de decidir o destino de Nagato e Conan. Mas mesmo assim, ele precisava colocar os interesses de Konoha em primeiro lugar. Em vez de usar a dor para liderar o mundo, quero que você use o poder para superar a dor. Nagato riu amargamente. Então, seu riso se transformou numa gargalhada histérica e enlouquecida. Ha, 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 ha. Jiraiya-sensei, você não sabe de nada. Seu corpo frágil tremia violentamente, seu riso era pontuado por tosses violentas. Sua estrutura esquelética o fazia parecer medonho, como se já fosse um cadáver. Naquele momento Natsuru bocejou. Podemos encerrar logo isso? Essa conversa está ficando chata. Todos na sala congelaram. Ninguém esperava que ele dissesse aquilo. Você acha que a paz mundial é um assunto chato? A voz de Nagato tremeu de raiva, como se Natsuru tivesse negado toda a sua existência. Não é? Natsuru respondeu casualmente. É um sonho impossível. Não importa o quanto você discuta sobre isso, nunca haverá uma resposta real. Natsuru desejava a paz mundial. Mas ele também entendeu que enquanto os seres vivos existissem, enquanto houvesse recursos limitados, sempre haveria conflito. Paz verdadeira nunca existiria. Capítulo 300. Conan, você não quer que Nagato. Que perspicácia o sexto Hokage tem? A voz de Nagato estava carregada de raiva. Mesmo que agora ele estivesse à mercê dos outros, com a vida dele e de Conan nas mãos de Natsuru, isso não significava que seus ideais poderiam ser pisoteados tão facilmente. Insight? Eu não iria tão longe.
Natsuru balançou a cabeça. Eu simplesmente acho que a paz mundial não passa de um ideal, algo que existe apenas em sonhos. É algo que as pessoas podem imaginar, mas nunca alcançar de fato. Como você sabe disso sem tentar? Retrucou Nagato. Então, você realmente acha que capturar todas as 9 bestas com cauda e transformá-las em uma arma trará a paz mundial? O tom de Natsuru era levemente zombeteiro. Nagato queria dizer sim sem hesitar, mas ele hesitou. No mínimo, é uma possibilidade. Não, não é. Natsuru respondeu imediatamente. A repressão pode funcionar por um tempo, mas você nunca ouviu a frase, onde há opressão, há resistência. Quando os oprimidos reunirem força suficiente para derrubar seu opressor, o caos resultante será ainda maior do que antes. No entanto, Natsuru acrescentou de repente há uma maneira pela qual reunir todas as 9 bestas com cauda pode realmente trazer a paz mundial. Que jeito? A voz de Nagato carregava surpresa e urgência. Jiraiya e Conan também ficaram intrigados com os olhos fixos em Natsuru, que tinha uma expressão peculiar no rosto. Sem pressa. Deixe-me contar uma história primeiro. Natsuru pensou por um momento e então contou toda a história de um certo mago chamado Kiritsugu Emiya que lutou por justiça e paz, mas se tornou implacável na busca por seus ideais. Ele falou do Santo Graal, um artefato que realiza desejos. Ele descreveu um método pelo qual o Graal atenderia ao desejo de Kiritsugu Emiya. E ele narrou o famoso dilema, a questão do Graal, ou mais comumente conhecido como o problema do bonde. Então, concluiu Natsuru, quando todas as 9 bestas com cauda estiverem reunidas, seu poder poderá ser usado para exterminar todos os seres vivos deste planeta. Isso também seria uma forma de paz mundial. Natsuru deu de ombros. Seguiu-se um longo silêncio. Esse tipo de paz não tem sentido. A voz de Nagato estava rouca. Eu nunca disse que tinha algum significado, respondeu Natsuru casualmente. Mas você pode negar que seria de fato paz mundial. Nagato ficou sem palavras. Não fazia sentido, sim. Mas se todos os seres vivos deixassem de existir, não haveria mais conflitos. Não apenas a guerra seria erradicada, como também as próprias condições necessárias para a guerra. Mesmo os indivíduos mais extremistas não chegariam tão longe. É por isso que paz mundial não passa de um ideal, disse Natsuru preguiçosamente. Você pode lutar por isso e até dedicar sua vida a essa busca. Mesmo que não possa ser alcançado, a jornada em si pode ser gratificante. Cada pequeno passo em direção à paz pode ser uma recompensa em si. Mas se você tratar esse sonho impossível como uma tarefa que deve ser concluída a qualquer custo, não só fracassará, como também perderá tudo o que tinha. Então vamos parar de discutir esse assunto sem sentido. É muito mais prático conversar sobre como vocês dois vão sobreviver. Natsuru bocejou. Então me diga, como Nagato e eu poderemos sobreviver? Conan interrompeu de repente. Ela queria ajudar a concretizar os ideais de Yaiko e Nagato, mas acima de tudo, queria que eles vivessem. Ela permaneceu em silêncio antes porque sabia que Yaiko e Nagato eram o tipo de pessoa disposta a morrer por suas crenças. Por mais que quisesse detê-los, não conseguia. Mas agora, ela percebia que Nagato, embora não abandonasse seus ideais, começava a questionar seus métodos. Este era o momento perfeito para ela intervir, pelo menos, para garantir que Nagato vivesse. Ao ouvir as palavras de Conan, Natsuru fez uma pausa. Então, um pensamento estranho surgiu em sua mente. Conan, você não quer que Nagato tosse? Natsuru tossiu 2 vezes, sua expressão momentaneamente rígida. Conan olhou para ele confusa, mas esperou pacientemente pela resposta. Natsuru se repreendeu mentalmente. Eu já tenho hino. Por que diabos estou pensando nessa bobagem? Mas é Conan, uma de suas personagens femininas favoritas da história original. A fria e elegante Conan, a alegre e confiante Ino, que se encaixava perfeitamente em suas preferências estéticas. E a adorável Anabi, aquela irmãzinha fofa. Mesmo assim, essa era a história original. Na realidade, ele não tinha nenhuma ideia especial sobre isso. Acontece que quando Conan fez essa pergunta, suas memórias de vidas passadas surgiram do nada. Após uma breve pausa constrangedora, Natsuru afastou o pensamento e falou. Você provavelmente já percebeu que não tenho intenção de te matar, disse Natsuru. Conan assentiu. Caso contrário, ele não teria levado Jiraiya-sensei para falar com eles. Seu objetivo era claramente persuadi-los em vez de executá-los. Meu julgamento é simples. Você não morrerá, mas também não escapará da punição. Natsuru olhou para Nagato. Mas então, ele suspirou. Sem os olhos de Nagato, sua força de combate havia diminuído drasticamente. E dado seu corpo debilitado, ele não seria útil em nenhuma missão. Então, Natsuru se voltou para Conan. Se for uma missão normal, posso seguir ordens e garantir sua conclusão, disse Conan. Ela ficou um pouco surpresa, não esperava esse resultado. Mas isso era muito melhor do que ela imaginara. Ela deu um suspiro de alívio e pela primeira vez, seus olhos demonstraram um traço de gratidão por Natsuru. As condições são tão brandas por causa do professor Jiraiya? Nesse momento, Conan silenciosamente acrescentou o título de irmão mais novo para ele, embora ela nunca o chamasse assim. Mas ela se lembrou do favor. Nagato queria falar, mas não sabia o que seria apropriado dizer. Pelo bem de Conan, ele não podia recusar. Nesse momento, Jiraiya olhou para Natsuru, abriu a boca, mas não disse nada. Na sua opinião, sua clemência com Nagato e Conan também se devia a ele, e sua gratidão era indescritível. Natsuru, por sua vez, não havia pensado muito nisso.
O trio de Nagato na história original teve um destino bastante trágico e, embora talvez seus métodos não fossem totalmente corretos, suas intenções eram sensatas. Mais importante ainda, na história original, o segmento em que eles mataram Jiraiya não ocorreu, o que aliviou sua maior queixa contra eles, eliminando naturalmente a necessidade de dificultar as coisas para eles. Além disso, sua menção de precisar de ajuda foi sincera. Nagato provavelmente precisava de um longo período de recuperação antes de poder ser útil novamente. Mas Conan poderia ser útil. Embora sua força não fosse de primeira linha, ela estava pelo menos no nível de um Kage comum e poderia ser muito útil. E não havia necessidade de se preocupar com o fato de ela ter outras intenções. Afinal, existe aquele ditado: Conan, você não quer que o Nagato tenha problemas em Konoha, certo? Então, ele agora tinha um subordinado de nível Kage livre. Sua residência será ao lado da de Jiraiya. Natsuru pensou por um momento antes de acrescentar. Embora Natsuru, que havia lido a história original, não estivesse muito preocupado com a possibilidade de Conan e Nagato traírem repentinamente, era melhor se prevenir. Além disso, seria conveniente para Jiraiya incutir neles a vontade do fogo. Conan assentiu e não recusou. Todos eram adultos e entendiam o que Natsuru queria dizer. No entanto, Conan queria mesmo estar mais perto de Jiraiya. Afinal, no futuro, em Konoha, as pessoas que ela conhecia bem provavelmente seriam apenas Nagato e Jiraiya. De quem mais ela deveria estar próxima se não de Jiraiya? Além disso, dado o status de Jiraiya em Konoha, ele poderia ajudá-los muito e pelo menos mitigar um pouco da exclusão que eles poderiam enfrentar. Jiraiya ficou em silêncio naquele momento. De acordo com os planos de Natsuru, ele provavelmente ficaria na vila de Konoha a partir de então. Inicialmente ele queria recusar, mas pensando em tudo que havia feito por ele, sentiu que era inapropriado rejeitar os planos de Natsuru. Ficar em Konoha. Bem, ele ficaria em Konoha, considerando sua idade também. Certo. Agora você pode me dizer o que houve com seu Rinnegan? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.